Tá com uma aguinha aí? Eu não vou pegar. Então pega lá correndo. Peraí. Que é pior que você não sabe o que eu passei hoje, mas depois eu te conto. Já estamos ao vivo, já estamos ao vivo. Tá bom. Deixa eu pegar uma água rapidinho, peraí. Pega uma água rapidinho, enquanto isso eu vou dando boa noite aqui para as pessoas, né? Agradecer aí toda a galera, o pessoal que tem nos acompanhado aí todas as segundas-feiras nessa programação nossa, o programa Papo com Fritz é um programa que sempre traz uma personalidade, né, um militante, um escritor, enfim, pessoas que têm contribuído com o desenvolvimento das nossas tradições de matrizes africanas, né? Eu quero agradecer ao Pai Celso, né, essa pessoa que vocês terão o prazer de conhecer, e quem conhece, bater um papo, tirar, fazer perguntas, né, e me ajudar nessa entrevista. E como todo início da nossa programação, ele foi pegar um pouquinho d'água, você que está entrando agora, como todo início da nossa gravação, a gente sempre pede a contribuição dos nossos amigos parceiros, né, que têm divulgado, nos ajudado no compartilhamento das nossas lives. Graças a todos vocês, a gente tem alcançado, assim, um número bem expressivo de pessoas e, é claro, alcançado o nosso objetivo, que é fazer com que todas essas nossas entrevistas se tornem públicas, né? E esses exemplos que nós temos desses sacerdotes, dessas pessoas, se tornem cada vez mais influentes, né, na vida das pessoas, as pessoas que estão começando no axé, as pessoas que estão buscando conhecimentos, histórias de pessoas que contribuíram, que contribuem muito com as nossas tradições. Então, quero agradecer muito a todos vocês e pedir a todos vocês que compartilhem a nossa live, né? Mande o seu comentário, mande o seu alô, mande o seu boa noite. Eu quero tomar a benção a todos vocês que estão entrando aí, estão mandando o seu alô. E nesse momento já, enquanto o Pai Celso foi buscar a água dele, eu quero agradecer aos nossos parceiros, né? Uma encheção de linguiça básica nesse nosso início. Quero agradecer a Velas Catedral, que é a vela número 1, onde você encontra nas principais lojas do ramo de artigos de Umbanda e Candomblé, né? Você pode conhecer um pouco mais a Vela Catedral, que hoje você encontra velas 21 dias, 14 dias, vela de pacote, no site da Catedral, que é o www.velascatedral.com. E também quero mandar um abraço à nossa parceira, Dona Lourdes, lá do Ilê de Angola, lá do Mercadão de Madureira. Ilê e Luz de Angola, essa loja tradicional do Mercadão de Madureira, que já é tradição, que tem produtos africanos legítimos. Lá você encontra a maior variedade de artigos de Umbanda e Candomblé. Lá no Mercadão de Madureira, o telefone da Dona Lourdes é o 3355-8768. 3355-8768. E quero mandar um abraço também para a Toca do Caçador, né? O nosso amigo Flávio, que tem algumas lojas no Rio de Janeiro, lá no Mercadão de Madureira, lá na Praça do Patriarca, também em Madureira, também na Abolição, né? Enfim, hoje é um dos maiores distribuidores, se não o maior distribuidor de animais de pequeno porte. Então, você que está com a sua lista da sua obrigação, não feche, entre em contato com a Toca do Caçador, tem 20 anos de tradição e responsabilidade com as nossas tradições. O zap da Toca do Caçador é o 96490-8411. 96490-8411. E, é claro, mandar um abraço a todos os meus clientes, queridos e queridas, lá da loja Mironga, no centro de Belfort Roxo, essa loja que tem a minha direção, e eu tenho o maior prazer e satisfação em receber a todos vocês lá. E, finalmente, a benção, as nossas saudações ao nosso Pai Celso. A benção, Pai Celso. Oxalá abençoe a bênção de todos. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer aqui o convite do Marcelo Fritz, né? E é um prazer sempre estar com ele, fazendo uma live, falando sobre nossa religião, nossa tradição. Muito obrigado pelo convite e a bênção de todos. Eu nesse início eu estava pedindo aí as pessoas para compartilhar, né, desenvolver aí esse papel tão importante que é contribuir para que a nossa live possa alcançar o máximo de pessoas possíveis, para que a gente possa difundir as nossas tradições através das nossas conversas, né, Pai Celso? Sim, é muito importante compartilhar, é muito importante difundir e poder
né? A gente poder estar colocando, né? Nas mídias sociais, colocando na internet, né? Assuntos que falem sobre cultura, né? A parte da religiosidade, culturalmente falando, é muito interessante. Pai Celso, o senhor é de onde? Eu sou Sua natural do Rio origem? de Janeiro mesmo. Sou natural do Rio de Nasceu, Janeiro. nasceu, nasceu onde? Eu nasci em Marechal Hermes. Eu comecei a nascer em casa e terminei de nascer no Hospital Carlos Chagas, né? A maternidade do Carlos Chagas em Marechal Hermes. E viveu lá sua infância? Como é que foi? Sim, sim. Eu vivi até 13, 14 anos de idade, né? Depois mudei, fui morar em Realengo, morei em Guadalupe e de Guadalupe eu fui para São Paulo prestar vestibular e fiquei 18 anos em São Paulo, né? Voltei para o Rio com 36 anos de idade. Eu nasci no dia 26/6 de 1966. Muito seis, hein? Muito É uma seis e baraia agora comigo. é verdade, verdade. Agora, a sua família é grande, Pai Celso? O senhor tem muitos irmãos? Fala um pouquinho sobre a sua família. Sim, minha família, sim, muito grande, né? Eu sou de uma família de 9 filhos, né? Eu sou o 8º filho de uma família de 9 filhos, Pensei que era de uma né? família de 6 filhos também. Eu pensei que era de uma família de Ah, 6 filhos. não, somos em 9 filhos, né? E com relação à religiosidade, minha avó, né, já era de candomblé, minha tia, minha mãe. Eu tinha uma tia por parte de pai, que também era, né, Ialorixá. Enfim, já vem também na família a parte da religiosidade. Os estudos, você estudou em Marechal Hermes? Você Eu estudei, eu estudou em fiz o Marechal Hermes? primário, sim, eu fiz o primário na escola Elineu Marinho, né? Aí inaugurou a escola Mário Pena da Rocha, na Praça de Honório Gurgel, que é divisa com Marechal. Aí o ginásio eu já fiz na escola Mário Pena da Rocha. E o meu segundo grau, né? Eu fiz magistério como formação de segundo grau, né? Aí eu já fui para outro local fazer. E de lá já fui para São Paulo prestar vestibular, onde eu fiz a faculdade, onde eu fiz minha pós e por lá fiquei 18 anos. Agora, o seu primeiro contato com o candomblé, você falou que sua família tem uma origem, né, de familiar de candomblé. Como é que foi seu primeiro contato com o candomblé? Sim, meu primeiro contato com o candomblé foi através da minha avó materna, né, minha tia e minha mãe, porque ela já frequentava, né, a casa de Mãe Ruth de Oxum, ali na rua IVM 83, na Estrada do Sapê, próximo a Madureira, e no meu nascimento já foi ordenado, né, que eu teria que cuidar da parte espiritual. Aí são detalhes que eu não consigo entrar agora, senão a gente vai levar 4 horas de live aqui. No meu nascimento já foi determinada a forma que eu nasci, enfim, né? Entendedores entenderão. E eu já fui anunciado que teria que ter uma trajetória e cuidar da espiritualidade. E fui levado para a casa de Mãe Ruth, onde eu comecei, né, a cuidar, começou a se cuidar da minha parte espiritual lá, e depois fui direcionado para a casa do meu pai de santo, onde eu fiquei a vida inteira, em Vilar dos Teles, até ele voltar para o Orum. Você e os seus irmãos, né, você falou que eram 9 irmãos, né? Era uma família de 9 filhos, né? Todos eram envolvidos com o candomblé, você foi o primeiro, como é que foi isso? Nós somos, né? Porque somos 9 irmãos vivos, né? Todos vivos ainda, graças a Deus. Não, o único iniciado dos meus irmãos sou eu. Eu tive um primo iniciado que já faleceu, Marcelo, né? Tem uma prima também iniciada, tem Marcelo uma era gente sobrinha, boa, né? Fernanda, que é iniciada. Oi, eu não O entendi. Marcelo, o Marcelo era gente boa, né, seu primo? Sim, sim, meu primo era. Infelizmente faleceu muito novo, né? Tanto que ele iniciou pessoas que hoje se cuidam comigo, né? O... Então, no seu caso dos irmãos, você foi o único que se iniciou. Sim, sim. Todo mundo começou a cuidar, fez uma coisa, fez outra, mas iniciação mesmo dos irmãos sou eu.
Você se iniciou aonde e quando? Eu me iniciei com 13 anos de idade, né? Como eu te Mesma falei, minha idade do meu pai trajetória de começou na casa santo. de mãe Ruth. Meu pai de santo se Foi? iniciou com 13 anos. Meu pai de santo se iniciou com 13 anos também, acho que 12 ou 13. Sim, eu me iniciei com 13 anos de idade. Eu me iniciei em 22 de janeiro de 1980, né, com 13 anos de idade. E tudo começou, a orientação na casa de mãe Ruth. Fui levado até a casa do meu pai, o pai João, como lá fiquei a vida inteira. Eu me iniciei com 13 anos de idade. E como é que foi? Fala o nome do seu zelador, o axé. Fala um pouquinho Meu dessa sua pai família se de chamava João iniciação. Batista da Silva. Meu pai chamava-se João Batista da Silva, na rua Visconde Barbacena, 476, em São João de Meriti. Meu pai de santo era filho de santo, seu Neres de Xangô, ali de São Mateus. Né? Meu pai, depois que seu Neres Neres Boca Rica, partiu, isso, meu avô, pai de conheci santo a do meu pai, casa, Neres não Boca de Ouro. conhecia seu Neres. Neres Boca de Ouro. E depois da partida dele, meu pai se cuidou com mãe Marina de Ossanho. Meu pai passou a ser filho de mãe Marina, entrou para as águas de mãe Marina e ficou até voltar para o Orum. Né? Tanto que eu não tive convivência, né, com o meu avô Neres. Eu tive mais convivência com mãe Marina, sendo a Ialorixá do meu pai. Mãe Marina de Ossanho, filha de Santo do Cantuá. O candomblé ainda existe aqui em São Bernardo, na rua Ituxi. E como é que foi a sua iniciação, né, naquele período, né? Tá fazendo quanto tempo já de iniciado, pai Celso? Eu fiz 40 anos de iniciado, dia 22 de janeiro. Como eu falei, eu me iniciei em 1980, né? E assim, eu me iniciei por motivo de saúde, né? Já tinha uns avisos desde que eu nasci, e por motivo de saúde eu tive que buscar a iniciação. Então, já tinha sido feito Obi, Bori, mas nada resolvia, né? E foi indicado que a iniciação seria, né, necessária naquele momento. Mas, ao mesmo tempo ali, né, já tinha as indicações, né, que tudo já veio desde do princípio. E essa iniciação foi transcorrendo, acabou acontecendo naturalmente, mesmo que tenha sido por saúde, né? Acabou acontecendo naturalmente, porque tudo já estava programado, eu é que não sabia, né? Os orixás, o cosmos já tinha conspirado para tudo isso funcionar, né? Tudo isso acontecer. E a iniciação aconteceu assim, por saúde, mas eu fui muito bem assistido, muito bem aparado, tanto na casa de mãe Ruth, né, na Estrada do Sapê, como depois na casa do meu pai, lá dos Teles. Quer dizer, todo o cuidado meu começou muito pequeno, e a iniciação se deu aos 13 anos. Eu sou de um barco de 9 a 8. Eu sou dofono de um barco de 9 a 8. Quais santos tinham? Ogum, Oxóssi, Obaluaê, Oxumaré, duas Oxuns, que era mãe e filha, Inhaçã, Iemanjá e Oxalufã. Que você tem saudade desse tempo, de 40 anos atrás? Olha, assim, saudade a gente tem, né? Porque é uma única vez, né? Ninguém se inicia várias vezes. Agora, sim, hoje os recursos são melhores, né? Agora, a saudade que eu tenho, para ser muito sincero, eu sou muito verdadeiro, né? É da essência, né? E do comprometimento que se tinha naquele tempo. Eu lembro muito bem do meu tempo de iniciante, de iniciado, né? Quando a gente fala iniciante, iniciado, né? O neófito, eu lembro muito bem do respeito que se tinha, aquela coisa de ir para casa de candomblé, dormir porque tinha uma obrigação, né? Hoje a gente ouve mais a desculpa do que o comprometimento. Né? Eu sou muito verdadeiro para falar. Então, eu tanto sinto essa falta desse comprometimento. Não a questão dos meus filhos, eu até tenho filhos que sabem se portar e conduzir. Mas hoje na religião a gente vê o imediatismo, né, tomar conta e tomar o espaço do que seria a essência, né? Aquela coisa de fazer santo ou pelo amor ou pela dor, mas fazer santo com comprometimento. Né? Hoje a gente vê as pessoas, elas fazem santo, mas não tem comprometimento, não tem fidelização com a casa de axé, não se doam mais, né? Porque não é doar financeiramente, é braçalmente. É como eu digo, eu tenho muita sorte. Eu fui um bom filho para o meu pai, eu acho que eu mereço ter bons filhos. Mas no candomblé, de uma forma geral, né, eu acho que existe sim união, existe sim gente que
está ali porque gosta. Como eu sempre falo, né? O importante não é estar no candomblé, é ser de candomblé. Eu falo uma frase, eu tenho frases fortes. Eu acho que ser de candomblé é ser de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Não é ser de candomblé só quando tiver festividade na casa. Porque a casa precisa dos filhos todos os dias, né? E ser de candomblé não é só ser do candomblé dentro de uma casa, porque a gente tem um papel muito importante fora do candomblé, quando a gente vai para a rua, quando a gente está no nosso trabalho, quando a gente está na vida social, porque quer queira, quer não queira, meu pai de santo falava muito isso, nós somos o maior cartão visita das nossas tradições. Uma pessoa, quando olha para a gente, quando conversa com a gente, quando olha o nosso comportamento, elas vão saber um pouco mais sobre as nossas pessoas. A gente sabe, a gente ouve falar daquele vizinho, daquele companheiro de trabalho, diversas questões, inclusive a sua religião. Então, nós temos um papel muito importante de levar adiante a nossa religião. Você não concorda com isso? Com certeza, concordo plenamente. É como eu falo, não é estar no candomblé, é ser de candomblé. Né? Eu não acredito numa religião que não faça uma obra, que não ajude alguém de alguma forma. Né? Eu não acredito numa religiosidade que você só procure quando esteja precisando. Não, né? Você tem que se doar também, de fazer algo pelo próximo. Se eu pegar hoje um prato de comida e compartilhar com uma pessoa, eu estou fazendo uma caridade. É menos uma pessoa que vai ficar com fome hoje, né? Então a gente não pode pensar no candomblé, na religião, seja qual for, com a questão do glamour, do luxo. Não, eu tenho que me preocupar em fazer para o meu orixá o melhor, mas fazer pelo meu próximo o melhor também. Né? E nós temos que ser de candomblé no sentido de atitude, de trabalho social. Nós aqui temos um trabalho assim, nós procuramos sempre estar arrecadando coisas. Eu tenho uma Bianchi da casa que trabalha com moradores de rua, né? Ele levou essa semana agora passada, pouco, que não deu muito, mas compartilhando com outras pessoas. Eu ajudo no projeto também, Fazer o Bem Sem Olhar a Quem, né? Nós já conversamos, eu e você em particular, sobre isso. Até do meu próprio bolso eu procuro ajudar pessoas mais carentes, que sempre tem alguém, né, que precise mais. E eu sempre falo, não tem uma pessoa que tenha tão pouco que não possa dividir, né? E não tem a pessoa que tenha, sabe, tão muito assim que não precise. Às vezes você não precisa de alimento, mas precisa de carinho, precisa de apoio. E tudo é uma troca. Né? Ninguém é tão rico que não precisa de nada e ninguém é tão pobre, né, que não possa dividir com o outro. É verdade. Eu quero vamos mandar um abraço aqui para as pessoas que estão nos assistindo. A mãe Nildinha de Ogum também, né? Hoje a responsável pelo axé de Mãe Lindinha também, né? É minha comadre, minha amiga, minha irmã. Isso, mandando um abraço. É a madrinha do meu neto. Isso, obrigado, mãe Nildinha, pelo carinho. A Solange Martins também dando boa noite. O Joelma Soares também dando boa noite. Algumas pessoas aqui, LZ também, mandando boa noite para você também, meu amigo, Pai Ronaldo de Ogum, a benção, boa noite a todos, Pai Marcelo, obrigado, Pai abençoe a benção. Estives Davan, boa noite, a benção, Pai Celso e Marcelo, Pai abençoe a benção. Solange Martins também, tomando a benção a todos. Cristininha, também dando boa noite. Bartira Penha, boa noite, a benção a todos, Pai Celso Albuquerque, beijo. Cristininha também dando mojubá. Ian Martins, Babá Celso, Senhor de Educação ímpar. A benção, Pai Marcelo, meu Pai abençoe a benção. Mônica Neri também assistindo. Carlos Carvalho dando boa noite, né? Pai Cavungo. Ilê Axé Orixá Nilá dando boa noite. Candomblé. Vitage também, tomando a benção. Pai abençoe a benção. Cristinha também tomando a benção, dando boa noite. Átila, Axé Ireu, Modupé, Robson e Faolê, né? Mojubá, meu pai Celso Albuquerque, Mojubá, Marcelo Fritz. É uma satisfação ter todos vocês aqui. Gerlânia também, verdade, Pai Celso, concordando. Pai Sagemi, assistindo a live. Parabéns, meu amigo Babá Celso, e a você, a mim, Marcelo. Babá. Cozediá, não é isso? Uma saudação aqui de Angola, um abraço aí a todos os angoleiros que estão nos assistindo. Elite Oiá, boa noite, Babá Marcelo, Pai Celso, Mutumbá.
Meu pai abençoe. Enfim, as pessoas estão aí assistindo. Obrigado pelo carinho. Você que não me segue aí na página, siga aí Marcelo Freitas Oficial. Aqui na nossa página a gente sempre traz notícias, informações sobre as nossas tradições. Temos a nossa programação Papo com Freitas todas as segundas-feiras e que a gente tem feito às quintas também, às vezes, né? Mas às segundas-feiras a gente quer firmar o nosso encontro. A nossa live fez mais de um ano. Agora, no mês de agosto, a gente fez um ano de bate-papo. Antes da pandemia, a gente já tinha começado. E você quer saber informações, matérias, enfim, quer estar ligado nas nossas ações, no nosso trabalho, nos nossos projetos, siga aí no Facebook, Marcelo Freitas Oficial. Eu também estou lá no Instagram, Marcelo Freitas Oficial, e esse vídeo depois a gente vai estar colocando no nosso canal no YouTube, Marcelo Freitas Oficial. Lá tem mais de 40 vídeos com entrevistas, com várias personalidades para vocês conferir. Vai lá, Marcelo Freitas Oficial, se inscreva, toque o sininho, para que você possa acompanhar e ser notificado de todos os vídeos que vai para o nosso canal no YouTube. Daqui a pouco a gente fala mais com pessoas que estão entrando aqui. Eu quero pedir a todos vocês para compartilhar aí a nossa live, né? A gente já está aí com 40 compartilhamentos. Obrigado pelo carinho. E, é claro, dependendo aí desse apoio, dessa sua contribuição para compartilhar, fazer seu comentário, mandar o seu alô, na medida do possível, a gente vai procurar aqui estar respondendo e também fazendo com que sua pergunta chegue ao Pai Celso. Pai Celso, como é que foi sua vida de IAU? Conta um pouco para a gente. Primeiramente, agradecer aí a bênção a todos por todas as mensagens, compartilhamentos, a bênção a todos aí. A minha vida de IAU foi tranquila, porque, assim, como eu falei antigamente, né, o que era a vida do IAU, né? Era estar na roça, nos dias principais, né? A gente sempre estava acompanhando as obrigações. A gente só ia onde o Pai de Santo levava a gente. Não tinha essa liberdade tão grande, né? Se vê hoje em dia. Então, eu tive uma vida de IAU tranquila. Eu estudei, nunca fui proibido de estudar, né? Uma hora ou outra precisava, enfim, chegar um pouquinho atrasado por causa de algum compromisso, mas o candomblé em si nunca me atrapalhou em estudar, né? Eu sempre estudei, eu sempre me diverti, eu sempre, como criança, tive hora para brincar, né? Agora, na hora da seriedade, sim. E, assim, a parte de IAU, eu posso até falar que eu sou um eterno, nós somos eternos IAUs, né? Mas era muito bom quando você é só filho. Porque quando você é só filho, você segue ordens, segue diretrizes, e ali você vive. Quando você se torna sacerdote, né, aí muda, né? A responsabilidade muda. Não é só o comprometimento de ser filho de uma casa, é conduzir uma casa, é conduzir pessoas. Agora, a minha época de IAU foi muito boa, foi muito feliz, né? Eu não tenho nem o que reclamar com relação a candomblé. As pessoas falam, antigamente era rígido, mas eu nunca sofri maus tratos, né? Porque eu ouvi de uma ebome uma vez, né, eu perguntando sobre isso, né, uma ebome que já não está mais entre nós, né, que frequentava, né, a casa lá, e eu falei assim, eu vejo as pessoas, né, tal IAU, tal coisa, tal IAU, né, antigamente tinha agressão, né, batia, corrigia. E eu perguntei, eu falei, eu nunca sofri isso no candomblé. Aí essa ebome me falou, é porque você tem educação doméstica, educação social e educação de axé. Ela era uma professora, ela me disse isso. Quer dizer, a educação que eu tinha da minha casa, eu levei para dentro do candomblé como filho. E a minha educação que eu tinha em qualquer lugar, eu usava dentro do candomblé. E a educação de axé, eu absorvi dentro da casa de santo. Então, eu nunca tive problema com relação a isso. Existem pessoas que têm no candomblé uma base de educação, de costumes, né? Pessoas que vão para o candomblé e que, né, por exemplo, você foi muito novo para o candomblé, né? Embora 13 Sim. anos, a pessoa já tem uma formação de educação. Você acha possível, às vezes, uma pessoa chegar dentro do candomblé, né? Às vezes, não, os pais não tiveram a oportunidade, às vezes, de dar ter aqueles cuidados ou aquela educação por conta de trabalho, uma série de fatores, e você acha possível, às vezes, o zelador lapidar aquela pedra que às vezes chega bruta dentro do terreiro? Sim, sim. É até uma obrigação do zelador, né? Quando a pessoa chega dessa forma, você dar a educação não só de axé, mas educar aquele filho para o mundo, porque como pais biológicos, o zelador também, né? Ele faz filhos de santo para o mundo, porque você não vai viver só na redoma da sua casa de candomblé.
você vai conhecer o candomblé por inteiro. Né? E o candomblé, eu falo que ele é um círculo, né? Você sai daqui, dá a volta e encontra ali. Todo mundo se conhece, né? Então, assim, com relação a lapidar, eu acho que é possível, mas a pessoa tem que se permitir ser lapidada. A pessoa tem que se permitir querer melhorar, né? E como filho, eu posso falar, e hoje como sacerdote também, tem pessoas que não se permitem, né? Aprender, crescer. Eu aqui em casa, meus filhos santos estão na live, eles sabem. Eu falo para meus filhos santos, estudem. Você não pode chegar no pé de um santo e pedir prosperidade se você não tiver capacitação. Você não precisa ser doutor. Você pode ser um pintor de parede, mas seja um bom pintor de parede. Pode ser uma faxineira, seja uma boa faxineira. Pode ser um pedreiro, seja um bom pedreiro. Pode ser um doutor, pode ser um advogado, um médico. Então, seja bom naquilo que você faz. Quem é bom naquilo que faz, não fica desempregado. Então, eu não posso pedir prosperidade no pé de um orixá se eu não for em busca dessa prosperidade. O orixá, ele vai me dar, ele vai me conduzir, mas eu preciso ter esse caminho para trilhar. Né? O meu ori precisa estar preparado para trilhar um bom caminho, porque na vida, na própria vida, você encontra vários Ys, né? Que te dão duas opções. Né? Você faz as suas escolhas na vida. Então, O orixá, culpar. Nesse momento do Y, o orixá, ele lhe dá o discernimento para seguir o melhor caminho. Exatamente. Agora sim, se a pessoa não se preparou, não se capacitou, não buscou, é como eu falo, não é ser doutor, né? Todas as profissões são dignas, né? Então, assim, eu quero ser pedreiro, mas seja um bom... Já viu um bom pedreiro ficar sem trabalhar? Não fica. Uma boa faxineira não fica. Como médico, se não for um bom médico, não vai conseguir um emprego bom. Se não for um bom advogado, não vai conseguir um emprego bom. Então, é ser bom naquilo que faz. Né? Eu digo sempre isso, a pessoa quer buscar a prosperidade, ela pode buscar, mas ela tem que estar capacitada para o que ela vai encontrar lá na frente. Eu aqui em casa falo com meus filhos, estudem, façam curso, se aprimorem, sabe? Tenham conhecimento de alguma coisa. Não adianta você dizer, a mão do Pai de Santo não é boa, aquele ebó não foi bom, eu fiz santo e não cresci. Tá, o Pai de Santo fez a parte dele. O que você fez como sua parte? Né? Você foi filho e hoje é pai. Né? Você é filho de um pai de santo bem tradicional do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, meu pai de santo, pai João, falava isso. Ele pedia muito o orixá para as filhas terem um bom casamento, para os filhos também, sabe, terem uma vida boa. Ele dá a bênção dele, né, meu pai? Ele dá a bênção dele, né? Sim, ele dá a bênção, dá a palavra dele. Tem hoje em dia pessoas que não ligam muito para a bênção do pai de santo, mas a bênção do pai de santo, né, ou de um mais velho do axé, né? Eu me lembro quando eu me iniciei que eu fui tomar a bênção antes de me recolher, aí uma mais velha pega você pelo braço e vai para você tomar a bênção aos mais velhos, a gente ouve de cabeça baixa, abre as mãos e recebe todas aquelas bênçãos. É um momento sagrado, aonde tudo aquilo, né, você precisa compreender aquelas palavras e recebê-las de braços abertos, porque ali a palavra é o toda aquela pessoa que foi alimentada, que recebeu axé, para, de uma certa forma, contribuir para o seu bom andamento da sua vida, né? Exatamente, a pessoa precisa ter abençoada. E ela precisa ter consciência, né, do que ela quer para a vida dela, o que ela quer, né? Porque quantas pessoas fazem santo e a vida muda? Por quê? Ali é uma energia. Se você não aproveitar aquela energia, se você não aproveitar aquela oportunidade, aquela luminosidade na sua vida, né, aquela abertura de caminho, não vai chegar a lugar nenhum. Aí é muito fácil sentar depois e dizer que a mão do Pai de Santo foi ruim, que a mão do Pai de Santo não foi boa. Eu acredito assim, eu só tenho duas mãos. Se essas duas mãos prosperam uma pessoa, não tem por que elas não prosperarem outra. Então, a pessoa tem que fazer a parte dela. Meu pai, quanto tempo você ficou de Abian? Olha, desde que eu nasci, né? Porque eu fui indicado para fazer santo muito criança. Né? Então, eu tomei um obi, depois um obori, fiquei aproximadamente 7 a 8 anos como Abian. E o abianato é muito importante. O senhor fazia o que dentro de uma roça, uma criança, como uma criança? O que você fazia? Assim, eu não vivia praticamente dentro da roça, né, como eu te falei, né?
Toda a minha história começou na casa de mãe Ruth, onde minha avó, minha tia eram filhas de santo. Então eu ia quando tinham as funções. E ali também eu ajudava no que eu podia, né? Assim, tipo, varrer alguma coisa, o que o Abian geralmente faz, né? E mesmo depois de iniciado, né? E já na casa do meu pai, a gente tinha aquele costume, filho de santo é filho de santo. Não importa se ele tem obrigação de 1, de 3, de 7, dentro de uma casa todos somos, né? Iaôs. Nós somos eternos Iaôs dentro da casa onde a gente se inicia. Até porque a palavra Iaô é iniciado. As pessoas acham que a palavra Iaô é menor. A palavra Iaô é iniciado para o orixá. Né? No que você torna-se Iaô, né? Você recebe o nome de Dofono, Dofonitinho, ou Ogum, Sioiace, quer dizer, iniciado para tal orixá. Nós somos eternos Iaôs. E o Abian, né? Como Abian, às vezes que eu tive a oportunidade, eu estava ajudando em alguma coisa. Eu esperei as minhas etapas, sabe? Eu não pulei etapas, eu vivi as minhas etapas. Por isso que eu falo que eu fui um Iaô feliz, porque eu vivi as minhas etapas. Né? Quando eu recebi a notícia que eu teria, né, o caminho de sacerdócio, que já vem isso aí de herança, como eu te falei, Isso minha foi avó quando? Foi materna já quando que você tinha. recebeu? Olha, quando fui para a verdade, para tomar meu do EG, né, aí já foi me falado, meu pai me falou que eu me preparasse para poder seguir a minha missão. Né? Só que eu não queria aquilo para mim, porque eu achava que era uma questão de escolha. Eu não achava que você era escolhido para ser sacerdote. Né? Eu falo isso em toda entrevista que eu dou. E, na verdade, a minha missão de sacerdote começou na casa da minha mãe pequena em São Paulo. Né? O meu pai já deu minha obrigação de 7 anos dentro da casa da minha mãe pequena em São Paulo, na rua Savério Quadro, número 512, Jardim João 23. Minha mãe pequena chamava-se Mana de Xangô. Né? Ela era conhecida como Mana de Xangô. O nome dela era Benedita Rodrigues. Ela já é falecida. Então, eu tive que assumir o sacerdócio dentro da casa dela. E meu pai Xangô pegou, né? Um dia que meu pai estava dando comida para ele, meu pai chegou, tirou a chave da porta do quarto de Exu, a chave da porta do quarto santo, a chave da porta do quarto de Oxalá, a chave da entrada, botou numa gamela e botou no meu colo. Quer dizer, não precisou explicar nada. A partir daquele momento, eu seria o responsável pela caça. Foi exatamente em 1990, né? Quando eu tomei meu do EG, foi em 1990, eu estava com 10 anos iniciado, recebi o OIE para governar a casa da minha mãe pequena. Ela já tinha iniciado o primeiro barco, junto com meu pai, foi um Ogum, um Moxum e uma Iemanjá, e o próximo barco, né, que é Devaí José de Paiva e Maurício Araújo Barreto, são meus 2 primeiros Iaôs, eu fiz na casa da minha mãe pequena. O segundo barco da casa já foram os meus Iaôs, estão comigo até hoje. O senhor já teve algum medo, assim? O que no candomblé te deu medo? Olha, o medo do candomblé, dentro do candomblé, não. Eu tinha, assim, naquela época, vamos dizer assim, né, ninguém gosta de falar essa palavra, mas naquela época não existia, né, essa perseguição, entre aspas. Existia o preconceito mesmo, né, de quem não gostava, né? Ah, macumbeiro, tudo isso. Assim, o medo eu não tinha. Porque eu tinha sempre, assim, aquele receio de assumir uma responsabilidade e eu não poder continuar. Até que um dia eu sentei com meu pai, eu e ele, e falei com ele: pai, eu tenho medo de não continuar a missão, eu tenho medo de uma hora fraquejar. Não que eu tenha dúvida da minha fé, eu não tenho dúvida, mas eu acho muito complicado você assumir, cuidar da vida de várias pessoas. E meu pai só chegou para mim e falou: meu filho, não tenha medo, porque é destino, você não vai ter como mudar. Né? E quando meu pai faleceu, em 94, eu procurei Pai Oliveira. Pai Oliveira era filho de Oxoguiano 1600. Era muito meu amigo, te conheci também como seu Conheci, Alfredinho. Conheceu. conheci. Então, ele me levou para jogar com o professor Jean Miranda. Ele que me levou para jogar com o professor Jean Miranda. Porque naquela época eu ainda tinha dúvida, sabe? Eu tinha dúvida ainda do sacerdócio. Antes eu te falei, eu tomei o do EG em 90, eu fui fazer meu primeiro barco de Iaô em 95. Um ano depois que meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, eu procurei, né, Pai Oliveira, e ele me levou e o professor Genô. Professor Genô, naquele paninho pequenininho, aquele jogo de búzios, fui levado para o pai Alfredo lá, Pai Oliveira, ele jogou 4 mãos de jogo de búzios, ele falou assim: meu filho, você escolhe ou a cadeira ou a cova. Eu falei: eu adoro cadeira, eu sou apaixonado por cadeira. Foi só isso que ele me disse.
A frase essa foi muito coisa forte, né? do... algumas pessoas hoje, né, começam a questionar muito essa questão dessa... essa forma de falar dura, né? Porque a gente sabe que o santo, né, ele quer o melhor para a gente, né? E essa coisa de que Sim, a sim. cadeira ou a cova, você não acha isso muito forte, assim? Quem ouve de Foi fora, forte, assim, mas é que porque não eu é da estava religião, fala, questionando poxa, ele. que santo malvado, ele vai matar a Não, pessoa mas aí porque não não, vai não saber. seria o orixá. É que eu estava duvidando de uma ordem que já tinha sido dada. Meu pai tinha falado Uhum. em vida, Oxalá falou no jogo, Ogum falou, Oxum falava no jogo, os orixás. E eu estava questionando, eu estava sendo teimoso. Eu sou de Ogum, né? Então eu estava sendo teimoso. Eu acho que ele usou essa frase de impacto para me colocar no chão. Porque, na verdade, eu fui levado para jogar e eu estava com muitos problemas. Mas não era nada pessoal, era problema de saúde minha. Era a minha cabeça, entendeu? Não sei se pela morte do meu pai eu não aceitei, eu estava com muitos problemas. E Você ele falou foi que e me tinha levou. medo Então naquela eu estava. época. Você falou que tinha medo naquela época. Você tem medo ainda hoje? Não, hoje não. Hoje Por não. quê? Não, porque hoje eu não tenho mais aquela idade. Eu assumi uma casa de candomblé em São Paulo com 23 anos de idade. Sabe? Eu estava começando a minha vida profissional. Eu tinha acabado de ser promovido para gerente do Blair House Flat Service, que era o flat que estava inaugurando, a parte da Partenon, do novo hotel, estava começando. Aquele boom na hotelaria, meu primeiro cargo como gerente. Então você imagina. E nisso aí eu era comparado. Ué, ele é gerente de hotel ou ele é babalorixá? Por quê? Porque antigamente o babalorixá não tinha uma qualificação profissional. Então, as pessoas achavam que a pessoa era babalorixá por profissão. E isso aí eu fui criticado. Ué, mas ele é gerente de hotel ou é pai de santo? Quer dizer, ele E vive o de que que você terno e achava disso? gravata. O que que você E achava aí sim eu disso? achava, eu falava, não, Porque mas não tem nada a as ver. pessoas falam que alguns, é muito interessante isso, né? Algumas pessoas, impressionante como elas querem influenciar na vida das pessoas ou até mandar. Eu acho tão deselegante quando uma pessoa diz assim: o pai de santo não pode trabalhar. O pai de santo tem que trabalhar. O pai de santo Uhum. não pode entrar na política. A gente vê tantas afirmações de pessoas que têm as suas opiniões, que, é claro, têm o direito de ter. Mas as pessoas precisam entender. Eu, por exemplo, eu sou um sacerdote que trabalho, que estou na política, e que hoje eu começo a pesar o que é mais importante para mim, como todas as pessoas. Eu acho interessante quando as pessoas colocam isso. E você está falando lá de trás também, e dessa pressão que a sociedade às vezes faz em cima de um zelador, dizendo aonde ele tem que estar. Quem tem que saber aonde o zelador tem que estar, na minha opinião, é o zelador que tem o seu livre-arbítrio e o santo. Porque se o orixá determinar que você vai fazer isso ou aquilo, um bom entendedor manda quem pode e obedece quem tem juízo, né, Pai Celso? Verdade, verdade. Na verdade, assim, eu, na verdade, nunca me incomodei com isso, sempre consegui trabalhar. Chegou uma certa hora que eu me tornei autônomo, porque hoteleiro trabalha de domingo a domingo. E o candomblé também é de domingo a domingo, né? Você inicia uma obrigação, não tem como você tirar um dia de folga da obrigação. Então eu resolvi me tornar autônomo, né? Por uma questão de o volume de filhos foi aumentando, né? Enfim, eu tive que começar. E quando eu mudei, né? Eu migrei o axé de São Paulo para cá, porque na época lá a casa, minha mãe pequena já com muita idade e a família dela inteira era evangélica. Com certeza aquela casa não ia continuar, como não continuou. Eu resolvi voltar para o Rio, né, em 2004, e eu quis, né, trazer o axé para cá. Então, os orixás, de quem eu iniciei, tudo eu trouxe. E quando eu abri meu barracão em Bangu, em maio de 2004, 8 de maio de 2004, foi a inauguração do barracão em Bangu, na rua Araquém 280. Né? Várias pessoas estavam presentes, que estão aí até hoje. Foi quando eu inaugurei o barracão de Bangu. Porque eu queria voltar para a minha terra, até porque eu já era autônomo, então eu comecei a trabalhar esporadicamente, porque o autônomo você faz o seu horário, e eu estava muito cansado de trabalhar de domingo a domingo e ser sacerdote. As minhas férias eu não tinha. Né? Eu tirava na hotelaria, mas eu ficava dentro do barracão. Mas isso aí eu soube administrar bem. Só que eu queria resolver aquelas coisas e começa a colocar Yaô e eu comecei a fazer obrigações fora também.
em outros estados. Aí, né, Ogum mesmo me colocou nessa estrada aí para poder, né, enfim, né, iniciar pessoas fora. E eu acabei dando obrigação em muitas pessoas que já eram babalorixás, mas perderam seu sacerdote, então vieram lavar a cabeça e resolve dar continuidade. Você não pode dizer não ao orixá, né? Eu abri casas fora do Rio de Janeiro. Pai Celso, primeiro quero agradecer as pessoas aí, esse é o programa Papo com Fritz. Quero agradecer a vocês que estão aí na minha página do Facebook, pedir a vocês que sigam aí, me sigam no Facebook. A gente tem procurado trazer notícias e informações diariamente, né, para todos vocês, informes importantes, eventos importantes, né, não só do Rio de Janeiro, mas de diversas partes do país. A gente procura estar sempre bem antenado. Então, siga aí Marcelo Fritz Oficial. E a gente também está lá no Instagram, Marcelo Fritz Oficial. E esse vídeo com o Pai Celso Albuquerque, Pai Celso de Ogum, será enviado para o meu YouTube, meu canal no YouTube, Marcelo Fritz Oficial, o qual você pode se inscrever, tocar o sininho para vocês serem sempre sinalizados de vídeos novos que a gente coloca lá. Tem mais de 40 vídeos com babalorixás e alorixás, entrevistas importantes, maravilhosas, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu quero agradecer, a gente já está com mais de 65 compartilhamentos, sem brinde, sem muito auê, sem se escabelar, né? Eu estou aqui tentando compartilhar junto com vocês também, ajudando, mas muito obrigado, porque quando vocês estão aí fazendo essa função e atendendo esse pedido simples que eu faço a vocês, para compartilhar, isso me dá um gás para voltar quinta-feira ou para voltar segunda-feira que vem. A única coisa que eu peço a vocês, né? Vocês que estão gostando, vocês estão conhecendo o Pai Celso, vocês que já conhecem o Pai Celso, compartilhem, contribua para o sucesso dessa nossa live. E, claro, vamos dar atenção aqui para essas pessoas que estão compartilhando e para quem não está compartilhando também e que certamente agora vai tocar aí o coração de vocês e vai fazer esse simples ato de clicar o botão e compartilhar. E, é claro, você que quer participar mais, salva o link, compartilha em grupos, marque pessoas, contribua para esse nosso sucesso. Porque a gente tem muita gente nas nossas tradições que às vezes fala muito que a gente precisa fazer isso ou fazer aquilo, mas fica de braço cruzado, né, Pai Celso? Verdade, é o que eu falo, só verbalizar não adianta, tem que ter atitude, né? Essa frase juntos sem ação não adianta. A intenção sem ação não adianta. É ilusão. A Gerlânia está afirmando verdade, Pai Celso. Renan está Motumbá, Pai Celso, parabéns, Marcelo. Muito obrigado, meu amigo. Benedito Cícero, axé, belíssimo, o do Pai Celso. Obrigado, com certeza, já estive lá. O Robson está Mojubá, Pai Celso, Mojubá, Marcelo Fritz, obrigado, meu amigo. Átila, axé, Ireu, Modupé, Gerlânia, Cristina. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Sérgio Pena, axé, meu pai. Ricardo Luiz, boa noite. Particularmente, não conhecia Pai Celso. Olha que bacana aí a oportunidade que a gente está trazendo para todos vocês. Tem um canal aqui, ó, o Guilherme Gomes. Se inscrevam no canal da iniciativa do meu avô, Celso Iá Silvialice, é isso? De Curitiba. É o canal Roda de Conversa de Axé. É um canal no YouTube, não é isso? Isso. É onde você fez a entrevista sobre mídias sociais. Lembra da live? live? Já estou seguindo lá. Já tô seguindo isso. No Instagram. Tem no Instagram também. Roda de Conversa de Axé. É no Instagram e no YouTube. Roda de Conversa de Axé, no Instagram e no YouTube. Vamos seguir e vamos se inscrever lá no canal. Babalorixá Vicente de Oxóssi, boa noite, a benção daqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. Olha que bacana. Faodé dando boa noite, Gerlânia Brito dando boa noite, Sônia Gonçalves dando boa noite, Maria Moreira, né, esposa do nosso grande mestre, o Gambambala, sua benção. Zélia Moreira, perfeito. Mãe. Passo por estes comentários também. Gerlânia Brito, verdade, isso mesmo, Pai Marcelo Fritz. Obrigado pelo carinho. Percival, boa noite, a benção, Pai Celso, Pai Marcelo. Cheguei agora para compartilhar a live. Olha aí, muito obrigado pelo carinho aí, pela sua gentileza. Glauber Serra,
A benção para Marcelo, parabéns pela entrevista, tio Celso, sua benção, e também é um prazer ouvir o senhor. Axé, a Guilherme benção. Gomes mandando alô, a Ilmar Luiz também dando boa noite, Lilian Lúcia também dando boa noite, Irandir Azevedo também mandando aplausos, carinhas, beijos. O Minha senhor irmã gosta fez desse uma live carinho? ontem conosco. O senhor gosta desse carinho das pessoas, pai? O senhor observa, Eu gosto, eu né? gosto. Eu estive aí numa obrigação interna, né? No dia do seu Odum, não é isso? É o Odum da Casa, 7 de setembro. O Odum da Casa, 7 de setembro, e eu sempre observo a sua forma carinhosa com os filhos e a forma carinhosa dos filhos com o senhor. O que o senhor acha? Qual a importância disso, né, para um sacerdote, né, que passa por tantas provações, tantos momentos difíceis, tantas turbulências, né? O senhor mesmo, como falou, agora o senhor está dedicado mais aos orixás, mas a gente sabe a dificuldade, essa trajetória até chegar esse momento, construir muita coisa, né? O que o senhor acha da importância disso, da presença dos filhos, do carinho, da atenção? Sim, é muito importante esse carinho, né? Porque nós precisamos, nós sacerdotes, vivemos num mundo com muitas pessoas. E tem hora que termina a função, a obrigação, todo mundo vai embora. Né? Às vezes o sacerdote fica só, ele ou mais uma pessoa. Então, você viver envolvido com muitas pessoas e de repente terminou, cada um tem que seguir sua vida, cada um tem que trabalhar, viver a sua vida. O sacerdócio tem o seu momento também. Né? E o sacerdote também tem a vida dele pessoal e também tem os seus momentos, né, de carência. Ontem na live ontem do nosso projeto, né, minha irmã Irandia Azevedo muito bem falou sobre um TCC que ela fez sobre renúncias e solidão, né? Ela fala sobre o poder feminino na casa de Candomblé e realmente existe também na parte masculina, né? A gente acaba tendo que abrir mão de muita coisa, a gente abdica de muita coisa e a gente se dedica demais. E as pessoas entendem também, tem que entender que o sacerdote também precisa de atenção. É óbvio que o sacerdote não vai chegar para um filho e desabafar a sua vida pessoal, né? Mas o carinho é muito importante. Eu procuro dar o carinho que eu recebo das pessoas, né? Eu procuro ser atencioso, eu procuro ouvir dentro do possível, eu procuro aconselhar, mas é muito importante, sim, esse carinho é muito valioso, né? E eu procuro compartilhar esse carinho, como você já esteve aqui algumas vezes, porque eu acho que isso é respeito, né? É respeito. As pessoas, elas vão a um templo religioso, o mínimo que elas esperam é o respeito, é o carinho, é o afeto. Você não vai a um templo religioso para se aborrecer, né? Para estar esquentando sua cabeça. Você vai lá para de encontro ao sagrado. Então, o que você espera do ser humano é esse acolhimento, né? É ser recebido, ser acolhido, né? Nós somos uma religião agregadora. Então, você tem que agregar de todos os sentidos. E é o que eu falo, eu procuro oferecer o que eu quero receber. Carinho, respeito, atenção. Não, e falando em atenção, né, a gente parou um minutinho para dar uma atenção, a gente estava com 70 compartilhamentos, pulou para quase 100, a gente está chegando agora a 100 compartilhamentos, você vê a questão, como faz efeito a atenção, né? Dá atenção aí para as pessoas que estão nos assistindo, que estão aí, né, acompanhando aí esse programa, Papo com Fritz, que estão comentando, a gente está procurando dar o máximo de atenção possível, porque é graças a vocês que nós estamos aqui, né? Obrigado pelo carinho. Siga aí na página, no Facebook aí, Marcelo Fritz, aproveita que você está aí e siga a gente aí no Facebook para você estar sempre ligado aí nos nossos passos. Pai Celso, você tem um jeito de paizão, né? A gente chega, a gente é amigo, mas a gente percebe que você tem esse jeito de paizão, de compreensivo, né? De pessoa calma, tranquila, né? Como é o Pai Celso? É isso Olha, eu mesmo? não Como sou é que é tão o Pai calmo, Celso? não, viu? Eu não sou tão calmo, não, né? Como bom filho de Ogum, eu sou agitado, eu sou às vezes muito exigente, né? Mas meus filhos já me conhecem, né? Eu gosto de coisa bem feita, eu gosto de coisa feita com, é o que eu falo, não adianta ter eficiência e não ter eficácia, né? Porque ser eficiente é uma coisa, ser eficaz é outra. Fazer rápido é fácil, o importante é fazer bem feito, né? Então, a eficácia, para mim, é mais importante que a eficiência. E assim, eu sou um paizão mesmo. Eu gosto do ser humano. Eu gosto muito de gente, né? Então, assim, eu tenho minha filha, eu tenho 4 netos, Desculpe né? Então, assim, perguntar, quanto tempo demora o seu jogo de búzio, Pai Celso?
Porque o senhor é uma pessoa que gosta de conversar. Eu imagino, todas as vezes que a gente conversa, né, a gente fica naquela coisa, a gente custa falar por telefone, a gente fala muito por zap. Mas quando a gente se fala, a gente vai conversando, a nossa conversa não tem. Como é que é o jogo de búzios? Porque o jogo de búzios, às vezes, tem pessoas esperando, né? Eu procuro marcar o jogo de hora em hora, porque o jogo dura 40 minutos aproximadamente. Mas tem aqueles 20 minutos que a pessoa venha, na verdade, Marcelo, às vezes atrás de uma palavra. O jogo, ela vai ver a previsão, ela vai ver as possibilidades e probabilidades do que ela quer realizar, ou espiritualmente ou na vida pessoal, mas depois a pessoa quer uma palavra. Todo sacerdote, ele é um pouco terapeuta, né? Ele é um pouco psicólogo, né? Ele tem que ser um bom ouvinte, né? O sacerdote que não é um bom ouvinte não consegue, porque o jogo olhou, deu a previsão, fica uma coisa muito mecânica. E você vê que a pessoa depois ela quer falar nem sobre o que apareceu no jogo, mas alguma coisa que ela queira falar, ela quer desabafar, ela quer uma opinião de alguém que ela tem como referência. Então, essa conversa depois do jogo, eu acho muito interessante. Se eu não tiver um outro cliente no outro horário, eu até dou mais atenção se for preciso, porque as pessoas precisam depois daquilo ali. A interpretação do jogo é uma coisa que você vai falar, vai anotar, se tem um ebó, um banho, um conselho espiritual. Mas às vezes a pessoa quer falar um pouco, ela precisa falar, ela precisa conversar, e com alguém que ela saiba que não vai sair daquele espaço. Né? Como o jogo de búzios, para mim, é um confessionário. Né? A pessoa sabe que aquilo vai ficar ali, em torno daquela mesa somente, entre duas pessoas. Então, meu jogo dura 40 minutos aproximadamente. O senhor falou anteriormente, né, a gente numa passagem aí, sobre a questão de perder algumas coisas, de optar, né? O senhor já perdeu, optou alguma coisa assim para o axé, né? Que o senhor de repente tenha se arrependido? Porque a gente, como o senhor disse, a gente se abdica de muita coisa, né? Alguma coisa que o senhor tenha deixado de fazer por conta do axé, que de repente o senhor tenha se arrependido? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Olha, arrependimento eu não tenho, não. Agora, eu tive que abrir mão de algumas até oportunidades profissionais, né, por ser fora, né, do Rio e de São Paulo, eu não tive como aceitar, porque eu pensei muito bem, porque é o que eu falei, eu podia, tinha condição de mudar até para um outro estado para trabalhar, mas naquele momento eu não poderia pegar, né, ou sacerdócio ou candomblé, colocar numa caixa, fechar ou numa gaveta e depois abrir e vir buscar de volta. Né? Você tem um comprometimento. Então, assim, eu não me arrependo, mas eu fiz escolhas. Né? E eu sei que para mim seria até interessante as oportunidades que eu tive. Mas o Ogum me deu muitas oportunidades. Eu sempre consegui trabalhar, né? Eu sempre consegui ser o sacerdote, trabalhar. E assim, quando eu comecei a ser autônomo, né, meu pai Ogum mandou me dizer uma vez que a partir daquele momento, né, eu não precisava me preocupar. E realmente, se eu falar para você, né, que eu enriqueci, nem era a minha intenção, né? Eu sou um sacerdote por missão e não por profissão, mas não era essa a minha intenção. Agora, eu passei apertos, como todo mundo passa na vida, mas meu pai Ogum, meu pai Oxalufã, que é o santo do meu pai, nunca deixou eu passar necessidade. Eu nunca passei necessidade, eu nunca passei aperto. Agora eu abri mão de muita coisa realmente. Né? Profissionalmente, eu tive muitas oportunidades no passado, mas eu abri mão consciente do que eu estava fazendo. Né? No que eu abracei a missão sacerdotal, no que eu disse sim, né? Eu vou seguir, né? Eu tenho palavra, então eu não podia ter duas palavras com meu pai Oxalá e com meu pai Ogum. Né? Então, assim, daquela forma que eu ganhei de outra forma como autônomo, né? E assim, eu levei minha vida. Mas arrependimento eu não tenho. Até porque se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu sou de fazer, sou de ir fazer. Né? Eu tenho trabalho, eu faço assessoria. Hoje está parado por causa da pandemia, né? Mas eu consigo trabalhar com assessoria. Hoje mais com locação de temporada, mensal. Eu me especializei em flex service, a parte de hotéis e com serviço. Já dei muito treinamento, já dei muito curso, treinei muita gente. Fui gerente de treininho do Novo Hotel durante 4 anos. Né? Eu ia, os hotéis que estavam inaugurando, treinar gerente, tudo isso eu fiz. Então eu não deixei de fazer nada na minha vida por conta do candomblé. O orixá nunca me atrapalhou em nada. Agora eu fiz escolhas de aceitar ou não propostas, porque também fisicamente chega uma hora, hoje eu estou com 54 anos,
Né? Com 30 anos de idade, eu fiz aí muita coisa. Eu conseguia trabalhar em 2 lugares. Hoje, com 54 anos, com sobrepeso, hipertenso, eu não posso mais me dar, entendeu? A situação de virar uma noite fazendo uma auditoria, sair de manhã e fazer uma obrigação, ir para o hotel, voltar, como eu vivi. Né? Os meus primeiros IAOs em São Paulo, eu chegava do trabalho de terno e gravata, tirava, colocava roupa de ração, ia fazer ouro de chu, ia fazer ebó, mas naquela época eu tinha 20 e poucos anos. Né? Então eu acompanhei a minha idade, né? Não pulei etapas, mas oportunidade boa não. Nunca perdi. Eu aproveitei as oportunidades que a vida me trouxe e que o Orixá me deu. O senhor é uma pessoa que recebeu seu grau, né, na vida civil, né, estudando, né, se formando, e dentro do candomblé também como babalorixá. A gente sabe que muitos babalorixás não têm essa oportunidade, né, de, às vezes, estudar, né? A gente tem muitos sacerdotes aí, grandes sacerdotes, que muitos deles não sabiam ler, né? E que foram grandes sacerdotes, foram grandes conhecedores de saber. Hoje em dia a gente vê muita gente, às vezes, de uma certa forma, menosprezando, né, o fato de um zelador não ter tido essa oportunidade, ou não, né, pessoas que viveram. A gente conhece histórias aí de pessoas que viviam dentro de um axé, né, elas viviam realmente de roupa de santo, né, à mercê, né, ali, dedicando integralmente para o axé. Algumas pessoas nem tanto. E algumas pessoas, hoje a gente vê algumas pessoas que tiveram a oportunidade de ter uma vida acadêmica, de uma certa forma, menosprezar, eu não estou generalizando, mas a gente sabe que existe muitas pessoas que às vezes chegam no candomblé, pelo fato de ter um diploma, querer ser mais do que uma pessoa por conta de ter tempo de santo, né? Mas não ter, do lado de fora, o canudo que aquela outra pessoa tinha, que às vezes chega dentro do Iaô, o axé, e tem que ser um abiã, tem que ser um Iaô, tem que ser, de uma certa forma, num degrau diferente dentro da hierarquia. Sim, sim. O que Agora, você sim, acha eu disso? penso da seguinte forma. Eu acho que a casa de candomblé é um templo religioso. O que vale aqui dentro é dedicação ao orixá. Aqui, pelo menos no Ilha Shelgon Aires, quando as pessoas chegam, elas têm que deixar os seus títulos lá fora. Elas têm que deixar os seus títulos de diploma em casa, lá fora. Porque aqui, né, um analfabeto ou uma pessoa com um curso inferior ou curso superior, ela vai varrer quintal do mesmo jeito, ela vai lavar um chão do mesmo jeito, ela vai lavar uma louça. Eu nunca tive esse problema, porque quando as pessoas chegam na minha casa ou fazem santo, eu deixo bem claro, os títulos ficam lá fora, como as opções e condições de orientação sexual também fica lá fora, né? A gente respeita o ser humano como ele é, da maneira que ele chega e se apresenta. Mas um homem hétero, ele não vai mandar numa mulher porque ele é homem e ela é mulher. Não, não. Até porque o grau hierárquico dentro do candomblé, ele não se define pelo sexo, ou pela idade civil, ou pela formação cultural. Aqui dentro, os diplomas ficam lá fora. Todo mundo aqui dentro de Shelgon Aires é meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho. Nós somos uma grande família, como em todas as casas tradicionais. Então, os títulos aqui ficam dentro da casa das pessoas. Eu estou falando sobre minha formação, que você sabe, e é uma entrevista de trajetória de vida. Mas se não me perguntam, eu nem falo. Eu só falo como sacerdote. Por quê? Porque eu acho que a minha formação profissional, né, e acadêmica, ela diz respeito à minha trajetória como cidadão. O Celso Albuquerque como cidadão. O Babalorixá Celso Dogum, né, ele tem que seguir a hierarquia do candomblé. E como você bem disse, quantos babalorixás e alorixás não sabiam ler e escrever? Mentes brilhantes, pessoas inteligentíssimas, com uma inteligência de vida inquestionável, sabe? Então, assim, eu conheci vários. Pai Zezinho da Boa Viagem, por exemplo. Pai que me Zezinho da ensinaram Boa muito. Viagem, por exemplo, a gente teve o prazer, né, o privilégio de registrar a sua história no Museu da Imagem do Som, está lá no projeto Expoétnica. Uma dos projetos, desses projetos, tem o depoimento do Pai Zezinho da Boa Viagem, saudoso, de Mãe Beata de Iemanjá, saudosa,
de mãe Guiomar de Lalu, de São Mateus, em São João de Meriti, saudosa, de Antônio Olinto, saudoso, de professor Agenor Miranda, saudoso. Acho que a única viva dos depoimentos que eu fiz lá no Museu da Imagem do Som, coordenando dentro desse projeto, foi de Mãe Maria de Xangô, graças a Deus, está aí, vivíssima, né? E os demais, eu acredito que eu citei todos. E o pai Zezinho da Boa Viagem tem uma história de vida linda. Ele dizia: meu filho, o Oxum foi tão boa na minha vida que até quando eu não tinha condições, eu vendia água. Até naquele momento que ele morava num bairro que as pessoas tinham dificuldade de água, então ele vendia lata de água. Olha só que coisa maravilhosa. O depoimento dele está na íntegra lá no Museu da Imagem do Som, mais de 2 horas de depoimento. Então a gente vê a importância, né? O que histórico bacana que elas têm para deixar para nós de depoimento, Verdade. de fé, de dedicação, não é isso? De vida importante, não é isso, Pai Celso? Agora, existem muitas pessoas também que... Fala, pai. Assim, e eu vejo por Salvador mesmo, né? As casas matriz, quantas EBOMs daquelas, né? Aquelas EBOMs, elas são as ganhadeiras, elas vivem de vender uma iguaria, vender cocada, vender acarajé, né? E vem toda feliz com aquele trocado que ganhou. Ali compra um frango para dar para o santo, compra uma vela. A felicidade de ter trabalhado, como elas falam na Bahia, fazer sua vendagem. Mãe Marina mesmo, Mãe Marina de Açaí mesmo, Mãe Marina, ela fazia, vendia iguarias, vendia doces, como muitas baianas chegaram no Rio, tinha mãos de fada para costurar, para cozinhar. Isso não é uma profissão? Ser cozinheira, ser costureira, ser bordadeira, é uma profissão que tem que ter muita inteligência para poder aprender. Né? Mãe Marina sobreviveu muito da vendagem, como elas falam na Bahia, né? A vendagem dela. Mãe Marina nunca dependeu do marido dela, ela sempre trabalhou, né? Todo mundo sabe disso. Então, assim, eu tenho muito orgulho. Vamos ver aqui, né? Vamos ver um pouquinho aqui, meu pai, dos depoimentos aqui das pessoas que estão falando conosco e que estão aí compartilhando. A gente está com 130 compartilhamentos. Obrigado pelo carinho. Você que ainda não compartilhou, compartilha aí, dá tempo de compartilhar, salva o link, manda para grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Obrigado a todos. Agradecer a todos os diretores de grupo de Facebook, quando a gente manda compartilhamento, eles aceitam, né, alguns grupos restritos, para que os nossos vídeos sejam compartilhados dentro das suas páginas, que também são importantes, têm um papel importante na difusão das nossas tradições. Muito obrigado a vocês que estão compartilhando. E deixa eu mandar aqui um alô, meu pai, para os nossos parceiros aqui da nossa live, para a Vela Catedral, né, que está aí no mercado, vela de tradição, nas principais lojas do ramo de artigos religiosos. Tem pacote, vela de 21 dias, vela de 14 dias, velas coloridas. Você pode conhecer mais sobre a Vela Catedral, essa queima até o final, no site www.catedral.com, velascatedral.com. Busca lá, tem o Facebook, tem o Instagram. E mandar um abraço também para Ilê e Luz de Angola, nossa parceira, nossa amiga Dona Lourdes, lá no Mercadão de Madureira. Tudo de Umbanda e Candomblé, produtos africanos legítimo, né? Um abraço para a Dona Lourdes e toda a equipe do Ilê e Luz de Angola. O telefone da Dona Lourdes é o 3355-8768. 3355-8768. E um abraço também para o nosso parceiro Toca do Caçador, Flávio, que está fazendo 20 anos. Né? Lá ele trabalha com animais de pequeno porte, tem Madureira 1, Mercadão de Madureira, Madureira 2 na Praça do Patriarca, tem na Abolição, Toca do Caçador, 20 anos, você que está aí para fechar sua obrigação, não feche a sua lista de animais antes de falar com o Flávio da Toca do Caçador. O zap é o 96 490 8411, 96-490-8411, e, é claro, um abraço a todos os nossos clientes da loja Mironga, lá no centro de Belfor Roxo. Quero mandar um abraço aqui ao Flávio Vidal. Saudades de você, Marcelo. Vamos à vitória, com certeza, vamos para a vitória. Tamo junto, é muito tempo de trabalho, né, meu amigo? Chegou a nossa hora, né? Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão compartilhando aí o nosso fly da nossa pré-candidatura a vereador na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Né? A gente está aí numa luta, são mais de 20 anos de trabalho, de dedicação,
e eu tenho certeza que a gente vai poder fazer muito mais com essa oportunidade que só depende de nós para chegarmos lá. Chegou a hora, ou já passou da hora, de termos representante nosso. Obrigado pelo carinho. Ó, Ricardo Luiz da Silva, bravo, Babá Celso Albuquerque, a hierarquia dentro do Candomblé tem que ser respeitada. Aí a Lorixá Janaína de Ossanha, exatamente, Babá Celso, o que prevalece é o respeito dentro da sociedade do Candomblé. Tem que ser uma grande família e ter respeito e igualdade como ser humano, com certeza. Michele, é isso aí, Pai Celso Albuquerque também dando o aval dela. Faodé, vamos que vamos. Ricardo Luiz da Silva, Marcelo, é dessa vez. Cleide Leandro, já vencemos. Nada, meu amigo. Aliás, eu detesto essa frase, já deu certo. Eu não gosto, Pai Celso. Porque a frase já vencemos, que é a mesma coisa, para vencer tem uma estrada a ser percorrida, né, Pai Celso? Tem muita obrigação para ser dada. Tem muita obrigação para ser dada, né, Pai Celso? Uma vitória, né? Uma vitória. Uma vitória, mas daqui até o pódio tem que correr. No meio do caminho, a gente sabe que não é fácil, é difícil, mas é importante a gente seguir e ter força para superar todos os obstáculos e superar os espinhos. André Galego, vamos que vamos. André Galego, eu queria fazer uma live com o André Galego lá no ateliê dele. Ele falou, Marcelo, como é que a gente vai fazer essa live agora com esse negócio de pandemia? Eu falei, a gente não vai fazer agora, mas eu vou fazer uma live com o André Galego, que sempre está levantando questões importantes. Inclusive, André Galego, a gente tem uma reunião amanhã com influenciadores digitais e que uma das pautas vai ser ajudar pessoas de axé, que a gente tem feito na nossa programação com o nosso projeto do axé, que a gente começou a desenvolver esse projeto para ajudar instituições que têm feito um trabalho magnífico com moradores de rua, pessoas em situação de rua, Pai Nil de Iemanjá, Mãe Lourdes de Belford Roxo, o Pai Júnior das Três Setas. A gente tem conseguido ajudar mais de 2.400 quentinhas com os itens básicos de arroz, feijão, óleo, farinha, macarrão. Você que está nos assistindo, ajude o projeto do Axé para que a gente repasse para todas essas instituições. A gente tem gravado, tem divulgado, vocês têm acompanhado nas redes sociais desses babalorixás, e o mais interessante, Pai Celso, que eu tinha falado com uma pessoa, por exemplo, lá na Mironga, ela tinha falado que está fazendo esse trabalho com pessoas em situação de rua, mas que eles não vão de axé, eles vão de roupa civil, porque muitas pessoas, essa comida é da onde? E hoje o Pai Nil de Iemanjá, o Pai Júnior das Três Setas, a Mãe Lourdes com o Vitor, lá aqui aí de Belford Roxo, tem feito um trabalho maravilhoso e difundido essa questão. Eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes na rua, levar esses alimentos, e as pessoas que chegam tomando a bênção, falando que é de Ogum, falando que é de Oxóssi, porque muitas vezes elas têm que omitir as suas religiões, porque alguns, eu não estou dizendo todos, evangélicos, que chegam para levar a comida, obrigam essas pessoas a pregar. Né? E eu acho que a gente faz esse trabalho sem catequizar ninguém, a gente faz esse trabalho, né, com o intuito realmente de levar para o outro a assistência e contribuir para que eles possam, de alguma forma, suprir minimizar algumas carências que essas pessoas estão tendo na rua, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Você não pode fazer o bem só para quem é da sua religião. Você tem que fazer o bem independente da religião, da fé ou do que a pessoa professa, né? A Michele Grace está dizendo, tem que ir de roupa de axé, sim. É verdade. E isso é que a gente... Quando eu fui levantar esse trabalho para poder ajudar essas instituições, Michele, exatamente por isso, porque são instituições que estão indo mostrando a cara. Não que as que não estão mostrando a cara, elas não estão fazendo o seu papel, devem ir. Elas precisam entender que é um processo e a gente precisa se impor. A gente não tem necessidade de esconder a nossa religião, dizer que está vindo da igreja. Não, está vindo de um axé. Quer, não quer, a gente precisa se impor. A gente precisa mostrar que a gente também temos o nosso papel, contribuímos. Quantas casas de axé, gente,
está aí fazendo o trabalho social. O próprio Pai Celso está falando do trabalho social que ele fazia, que muita gente não sabe. Muita gente, mãe Gisele de Oxum, outro dia estava dizendo, Marcelo, eu estou fazendo um trabalho aqui em casa, já faço há algum tempo, e que as pessoas não divulgam, Pai Celso. E algumas pessoas, quando elas divulgam, algumas pessoas criticam. Não pode criticar, gente, porque a gente que sabe. Às vezes, você divulgando a dificuldade que precisa mostrar. As igrejas mostram, todas as religiões mostram. O projeto de diversas emissoras de TV colocam os seus artistas, sua equipe, para pedir o apoio das pessoas, para que possa conseguir contribuições para ajudar terceiros. Sim. Não, eu concordo. Não é divulgar para fazer mídia para aparecer. É divulgar para mostrar que o trabalho está sendo feito até por quem está colaborando, né? Quem está colaborando precisa ver, né? Prestando conta. É verdade, é verdade. A Sônia Moura pede para falar a Casa de Vela. Olha, eu sou diretor da Mironga, lá no centro de Belfor Roxo. Lá tem Velas Catedral, nas principais lojas do ramo, que ele só atende lojas, né? A Vela Catedral está nas principais lojas do ramo. Ó, Mãe Janaína de Ossém também está fazendo um trabalho maravilhoso, também de solidariedade, divulgando o trabalho dela, atendendo famílias, atendendo o axé. Isso é Pai Celinho de Omolu também, lá do Centenário, está fazendo um trabalho maravilhoso, terreiros na rua, né, ajudando pessoas, usando da influência dele com filhos, com amigos. Isso tudo é importante, né, Pai Celso? Sim, é o que eu falo, tem que ter, né? É o que eu falo, não adianta, a religiosidade sem caridade também não existe, né? Se você faz para uma, ou para 10, ou para 1000, o importante é você fazer. Se cada um de nós fizermos por alguém, né? 1000 pessoas vão fazer por mais um, então vai ter 1000 pessoas fazendo e 1000 pessoas sendo ajudadas. Quanto mais nós multiplicarmos essa caridade, né? Maior vai ser. E eu acho, sim, que tem que não divulgar a nível de ostentação, né? Mas divulgar a nível de que eu estou fazendo a minha parte. Cada um vamos fazer a sua. Né? E a união faz a força, sim. Né? A união faz a força no sentido de que podemos compartilhar a ideia. Né? Eu aqui não faço diretamente aqui. Então, nós temos um trabalho de recolher, vem algumas coisas, tiveram algumas doações. Esse Abian daqui de casa, né? Que ele é pai de santo de Umbanda e Abian, né, ainda no Candomblé, mas ele faz um trabalho bonito. Ah, pai, eu não tira foto, sim. Você não vai estar humilhando quem vai receber a comida. Você vai estar mostrando que você está prestando conta para quem te ajuda. Não precisa verdade, inclusive, a mãe Márcia, né? O Flávio aqui também está nos assistindo. Um abraço, obrigado pelo carinho. Mãe Márcia Massal, eu sou fã de Mãe Márcia Massal. Quem não é fã de Mãe Márcia Massal está fazendo um trabalho maravilhoso, o projeto Olubagé, está em live agora, sai de uma live, entra em outra, pedindo, não precisa de nada para ela, graças a Deus, uma história maravilhosa. A gente tem a história de Mãe Márcia Massal lá no meu canal no YouTube, uma entrevista que eu fiz com ela lá no axé dela. Essa entrevista com Mãe Márcia Massal, maravilhosa, contando uma história linda de vida, exemplo para todos nós, né, que seguimos o Candomblé, para termos orgulho, fazendo um trabalho Olubagé. Um abraço a Mãe Márcia Massal, sua bênção, sou seu fã. Também Mãe Márcia do Cantuá, Mãe Márcia de Oxum, lá de São Gonçalo, né, um abraço a Aretusa também, que está fazendo um trabalho de lives maravilhosa. Eu tive a oportunidade de participar e dar uma entrevista para a live dela. Muito obrigado. Mãe Márcia é uma pessoa que também tem um trabalho forte, né? Matrizes que fazem lá há muitos anos. Entre muitas outras, né, Pai Celso? Entre muitas outras, né, Pai Celso? Tem muita gente. Abraço, eu queria mandar um abraço especial para a mãe Meninazinha de Oxum, que esteve à frente, junto com a equipe, uma coordenação do projeto Liberem Nosso Sagrado, né? E que agora conseguiu, né, que a polícia liberasse o acervo, né, dos nossos terreiros, né? Então, quero mandar um beijo à mãe Meninazinha de Oxum, que é uma das pessoas que, há 21 anos atrás, quando eu fundei o ICAP, eu fui tomar a benção, eu fui ouvir, eu fui falar com ela, e já naquele tempo, né, há 21 anos atrás, mãe Meninazinha abraçou a nossa ideia, sempre apoiou o ICAPRA, é uma das fundadoras do ICAPRA,
teve representantes da casa na primeira reunião do ICAPRA, né? Então, que foi a Ked Margarida, que teve à frente de muitos trabalhos sociais lá no Axé, junto com o Ricardo. Hoje, Manilce de Oiá, a pessoa que está à frente de tudo, que comanda um trabalho social lindo na Casa de Mãe Meninazinha de Oxum, que tem o Memorial Iadavina e muitas outras ações importantes para nós, a gente observar essas pessoas. Eu tenho procurado divulgar tudo isso, né? Tudo isso a gente tem que divulgar nas nossas redes, eu procuro divulgar aqui nas minhas redes, porque são atos importantes, porque muitas pessoas só querem compartilhar aquilo que é negativo, não é isso, Pai Celso? É o que eu falo. Quando eu vou compartilhar algo que fale mal da minha religião, eu estou ajudando a jogar pedra na minha religião. Porque quando você compartilha algo negativo, você não está negativando o nome da pessoa. Você está negativando o nome da religião. É o que eu falo na mídia, não preciso falar nome, né? Você não vê o evangélico falando de outro evangélico. O outro pode estar até errado, mas eles não julgam o outro. Eles não criticam o outro. Se eu for para a mídia social pregar alguma coisa contra um outro sacerdote ou contra a prática de uma casa de candomblé, no que tange a religiosidade, né, eu vou estar falando mal da minha religiosidade. Eu não vou estar falando... Se eu quiser dar opinião para um amigo, achar que alguma coisa não está legal, é mais fácil eu pegar o telefone e ligar para esse amigo. Olha, tal coisa assim, não está legal, não percebi isso bem na sua casa. Se quer um conselho meu, né? Procure mudar. Eu falo com a pessoa, não adianta eu ir para uma mídia, para uma rede social e criticar que eu vi a pessoa dançando inadequadamente ou com uma roupa que não tinha nada a ver. Ou então, Pai Celso, ou então faz aquela coisa que particularmente eu acho ridículo, mandar sotaque, né? Olha, fulano, você está com o seu santo de cor tal, hein? Cuidado. Mas é o que eu falo. Eu escrevi a semana no Facebook, eu falo que as minhas frases, né? Eu boto bom dia, eu boto pensamento do dia, é para levantar o astral da pessoa e chacoalhar um pouco. Agora, nunca é nada pessoal com ninguém. Porque, assim, é como eu falo, se eu para sentar no teclado ou no celular e botar alguma coisa, não funciona. Né? A roupa, cada um, essa semana eu participo de enquetes de vários grupos. A minha intenção não é julgar, né? A minha intenção é colaborar. E eu sempre digo isso. A hora, né? Eu sempre falo, eu tenho muitas frases fortes. Né? Eu falo, a hora que você se senta, né? Eu sempre falo, quem anda pela cabeça dos outros é piolho, mas sempre morre na unha de alguém. Então não adianta eu chegar e fazer o que o Marcelo mandou. O Marcelo não gosta do fulano, então eu não vou gostar do fulano. Não. Isso é consciência coletiva. Eu tenho minhas amizades, eu tenho minhas escolhas, né? Dentro e fora do candomblé. Mas se eu não gosto de alguém, o Marcelo é meu amigo, ele não tem que não gostar dessa pessoa porque eu não gosto. O problema é meu se eu não gosto. Eu que me resolva com a pessoa. Entendeu? Eu posso ser seu amigo e ser amigo de alguém que você e eu não tenha muito, apesar que eu não tenho problema com ninguém. Eu me dou com todo mundo. Mas eu não tenho esse problema. Se eu tiver um desafeto, um amigo meu pode ser amigo dessa pessoa. Qual o problema? Né? E se eu tiver um problema com a pessoa, eu vou resolver com a pessoa. Né? E como eu falo sempre, cada um que escama seu peixe. Quando o peixe é seu, você tem que escamar. Não adianta você dividir o peixe para várias pessoas escamarem comprando a sua briga. Isso não funciona. Isso não funciona. O blá, 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 blá não funciona. Senta com a pessoa, resolve e pronto. É o que eu falo, eu não tenho problema. Eu estou esticando os pés aqui para ficar bem à vontade, porque eu estou aqui no Axé Guibojú, porque a gente teve um dia de trabalho muito árduo lá na Mironga, graças a Deus. E o senhor está com seus pés pro alto, está com a sua aguinha aí, né, Pai Celso? Eu estou com a aguinha, estou até descalço. Está descalço? Eu também. Aí onde o senhor está, é onde o senhor faz as suas gravações, né? Onde é esse espaço? É um sobrado que eu tenho atrás do salão, né, da Casa de Candomblé, é a minha acomodação aqui. Então eu tenho essa suíte que eu reservei agora, que eu fazia lá embaixo, né, no salão, como eu estou em obra, eu reservei essa suíte aqui para poder fazer minha live, aqui eu jogo, eu atendo, para dar privacidade também ao cliente, né, quer falar alguma coisa pessoal, enfim, aí eu procuro, é o espaço que eu separei para atender as pessoas.
Pai Celso, a gente está assim já com 1h20, né? As nossas lives normalmente dura 1 hora, máximo 1h30, né? O papo é muito bom, mas eu queria entrar em algumas questões agora com o senhor, já em momentos finais da nossa live. Quero agradecer a todas as pessoas, né, que estão aqui compartilhando a nossa live, comentando, marcando. A gente já está com mais de 100, estamos com 160 compartilhamentos, dá para chegar a 200, né? Você aí que está sentado no sofá, está ouvindo aí o Papo com o Fritz, Pai Celso, o Papa Marcelo Fritz aqui, né? Você que curte essa live, você que gosta, que quer incentivar, vá lá, não custa nada, compartilha com um amigo. Agora, eu quero agradecer muito aquelas pessoas que ficam assim fascinadas e são fãs e compartilham e que botam em tudo quanto é grupo. Eu fico muito feliz, eu quero agradecer muito especial a todos vocês e a todos que compartilham, e aqueles que não estão acostumados a compartilhar, ajude, não custa nada. É uma contribuição que a finalidade é muito importante, fazer com que entrevistas como essa, depoimentos como estes, né, possam chegar a pessoas que estão iniciando dentro do Candomblé, que precisam de orientações, que precisam de depoimentos de pessoas que, né, têm esse discernimento de falar sobre as nossas tradições, dar bons exemplos, de bons costumes, de axé, de coisas que serão importantes não só para... Eu aprendo sempre, né? E esse programa eu criei exatamente, Pai Celso, porque a gente, às vezes, nem tem tempo de se falar tanto, né, Pai Celso? É verdade. E é a oportunidade que a gente tem agora de bater um papo, jogar a conversa fora, sem muitos critérios, sem muitas delongas ou rodeios, né? É importante a gente sempre estar com essas oportunidades de estar com pessoas amigas, queridas, e, pelo que eu estou vendo, queridas também do nosso público, né? Que estão nos acompanhando e estão nos assistindo aqui. Então, vamos só dar mais um alô aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Ó, a Sônia Moura está agradecendo a nós dois. Maria Moreira, obrigado pela live, paz. Né? Olha, um abraço ao Dan Bambala aí, hein? Um abraço a Bambala. João Medeiros, parabéns, Celso. Sua postura admirável. Gilsonei, ó. Aí, pai Gilsonei, adoro o pai Gilsonei, é o rei do samba de roda, né? Lá da casa de Pai Celso, é de Oxalufã. Ninguém dá nada pelo Gilsonei, mas quando ele começa a cantar, sai de baixo que a macumba não tem hora para terminar. O samba já não termina nunca, porque não sabe muito ponto. A Neide Castilho, um beijo, a benção. Aida Viana, ótima live, obrigado pelo carinho. Sônia Moura, agradeço aos dois. Tati Diniz, pede para o meu pai cantar. Vou pedir. Vou pedir para ele cantar. Tati é mediadora da roda de conversa da Xé. Sim, sim. Dá um beijo na sua mãe. Adorei sua mãe, né? Mandou um beijo. Sim, sim. Olha, o Bambala também está assistindo e mandando um abraço. A benção, meu pai. Que bacana. Ronaldo Diogum, boa noite, Papa Marcelo. Live foi maravilhosa. Eu não conheço o Pai Celso, mas 80% do pensamento dele tem a ver comigo. Somos de Ogum. Os filhos de Ogum são parecidos, Pai Celso? Um pouco. Márcio Barravento. Márcio Barravento, que honra estar nos assistindo, né? Um abraço, Márcio Barravento, Elisângela, a toda a família da Dicas de Atabaque, essa pessoa que eu tenho o maior carinho e respeito. Pai Celso, o que o senhor gosta de comer? Olha o tamanho. Eu gosto de comer tudo, né? Não, mas tem as especialidades. Naquele dia eu tive aí, olha, tinha 2 tipos de feijão, não é isso? Comida baiana, eu não cheguei nem na comida baiana. Entrei numa dieta. O senhor entrou na dieta? Eu falei que ia na dieta naquela segunda-feira. Aí não consegui entrar, já estou de dieta. Né? Então eu gosto de tudo. Conseguiu entrar? Eu nada. Eu tento entrar na dieta, mas não cabe, eu tô muito grande. A dieta é muito estreita, não me cabe na dieta, entendeu? Fala o que o senhor gosta mais. Eu gosto de comidas simples. Agora, a minha comida preferida é cozido. Eu adoro. Cozido, legume, carne, e gosto muito de massa. Também eu gosto muito de massa. Massas todas. E comida japonesa. Comida baiana.
Comida Gosto, baiana. gosto também. Gosto. Eu gosto de tudo, Um né? lugar... Coisa que eu não gosto. Bebida, bebida. Eu não bebo nada alcoólico, né? Nenhuma bebida alcoólica. Eu gosto muito de suco, chá gelado, gosto muito de água, né? Suco, eu adoro suco, adoro esse chá gelado. Eu só não bebo nada alcoólico. Nunca bebi, né? Que eu Uma parei. cor, Eu gosto muito de uma bege, cor. marrom. São as cores que eu gosto. Todos os tons de bege e marrom. E gosto muito de azul também. Adoro azul. Também. Um lugar. Olha, eu gosto muito de Salvador. A própria cidade de Salvador eu gosto muito. Agora eu também gosto muito de lugar tranquilo. Eu gosto muito de estar numa chácara, eu gosto muito de estar num sítio, a passeio, quando possível descansando. Eu administrei hotel fazenda, né? No interior de São Paulo, eu administrei um hotel fazenda. Eu gosto muito de estar assim, em lugar tranquilo, com mata, com rio. Eu também gosto. Eu não sou muito urbano, sabe? Eu não sou homem de shopping. Nada disso. Eu saio muito pouco, né? Eu só saio realmente se eu tiver um compromisso. Eu não sou de balada, não sou da noite, nunca fui, nem quando jovem, né? Então, assim, eu gosto de lugar tranquilo. Agora, como local, referência, dentro do país, Salvador. Eu gosto muito de Salvador. É, um aprendizado importante dentro do candomblé. A aprender a se colocar, né, no seu lugar. Eu acho que no candomblé o melhor aprendizado é quando você chega, a pessoa que chega no candomblé, tenha ela o título que ela tenha, ela chega e fique naquele espaço. Eu costumo falar que aonde eu chego, né, eu me caibo dentro da minha roupa, eu não me espalho. No candomblé você tem que saber a sua posição. Eu acho que postura você não precisa exigir, né? Você não precisa dizer me respeite, não. Você se respeitando e respeitando o outro, automaticamente você vai ser respeitado. Eu acho que postura, comportamento, né? Eu acho que isso é fundamental. E aonde chegar, Ostentação. olha, ostentação Ostentação. não faz a minha cabeça. Eu gosto de capricho. Capricho eu gosto. Um santo bem arrumado, um quarto de santo bem arrumado, um salão bem arrumado, porque os grandes templos religiosos, né, são lindos. Então, por que o candomblé não pode ter um templo muito bonito, muito bem arrumado, com conforto, com um bom piso? Pode ter sim, né? Mas por uma questão de capricho, de zelo e não de ostentação. Né? Não adianta você ver aquele candomblé aqui à frente é mármore, né? E o fundo não tem nem reboco, sabe? Então não tem um quarto legal para o filho trocar, não tem uma cozinha decente para as pessoas trabalhar, não adianta, né? É o que eu falo, o salão de festa com 3 atabaques não funciona, né? O candomblé ele tem que ser confortável e adequado por inteiro. Não adianta você gastar milhões num salão, que é o que vai sair na vista de quem chega ou nas filmagens, enfim, e lá dentro você não ter condições de acomodar uma pessoa, de recolher uma cozinha, um banheiro adequado. Pode ser tudo muito simples, mas sendo tudo limpo, tudo adequado. Eu acho que o capricho, ele tem o seu lugar. Não precisa do Uma glamour. pessoa. Uma pessoa. Uma pessoa que já foi ou que está entre nós? Olha, Uma que já foi. uma pessoa que já foi, que foi minha grande inspiração, né? Eu tenho 2 pessoas, né? Que foi minha grande inspiração. Meu pai de santo, né? Dentro da religião, meu babalorixá, né? Uma grande inspiração para mim, pai João, né? E na minha família, uma grande inspiração para mim foi minha mãe biológica, uma mulher de um caráter assim, de valores, sabe, inquestionáveis. Uma mulher extremamente digna, com mãe, o nome de mãe para ela cabia nela. Minha mãe realmente foi uma mãe. Morreu muito jovem, com 52 anos, mas foi uma excelente mãe. Né? Minha mãe, minha Gibonã também, mãezita, né, que morava comigo, faleceu em fevereiro, também é uma grande referência. E uma referência de uma pessoa, né, que está entre nós, para mim é uma referência dentro da religião e como cidadã também, Mãe Carmen, a Yalorixá do Terreiro do Gantuá. Uma pessoa
carinhosa, maternal, inteligente, educada, tem empatia, ela sempre se coloca no lugar do outro, sabe falar, sabe conversar, sabe abraçar, sabe dar carinho. Mãe Carmen hoje é uma grande referência, não só para mim, mas como para muita gente. Mãe Carmen realmente é um exemplo. Meu pai, o que o senhor diria para uma pessoa que neste momento teve um conflito com o seu zelador e que está pensando em sair da casa e vai estar correndo jogos? Procure conversar. A melhor briga é o diálogo. Não tem briga melhor que o diálogo. E a melhor coisa é ter identidade. A sua casa de Candomblé, onde você se iniciou, é o melhor lugar para você permanecer. Porque ali tem a sua história, ali tem a sua marca, ali tem a sua identidade. Se for possível, se mantenha na casa de Candomblé, onde se iniciou. Que a identidade é tudo. Se não tiver condição entre pessoas, né, as pessoas realmente não tiverem um entendimento, é aceitável até a pessoa buscar o melhor para ela ou buscar uma mudança. Porque, não, como eu falei, não adianta você estar dentro de um templo e não estar feliz, viver em conflito, não estar bem. Agora, o melhor lugar é a sua casa de Candomblé. E a melhor briga é o diálogo. Eu estou perguntando, eu tive vontade de lhe perguntar isso. Eu estou agora nessa fase final da live, né, nessa coisa do pessoal, mas me deu vontade de perguntar isso porque eu prezo muito por isso. Eu fico muito triste, claro que eu trabalho no balcão de uma loja. Eu tenho um programa de rádio há mais de 15 anos, né? Que, aliás, eu quero dizer que eu estou afastado da rádio por conta da minha pré-candidatura a vereador na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, eu estou afastado do meu programa de rádio, mas o programa continua. Toda semana eu convido alguém para apresentar a nossa programação, né? Mas eu sempre ouvi muitas histórias e a gente sabe que, infelizmente, existem questões que são irreversíveis. Mas a gente vê muitas questões que a gente percebe que é reversível, né? Pessoas que, às vezes, por muito pouco, abandonam a sua origem, a sua raiz, a sua história. Pessoas que, às vezes, dão obrigação com X e esquece do A que quem iniciou, né? E isso fica feio. Fica feio não é para a pessoa que deu a obrigação. Fica feio para a pessoa que está falando, às vezes, com grandeza e que elas esquecem da sua origem, do zelador, dos seus irmãos de santo, que trabalharam para eles a noite inteira, houve aquele renascimento ali, algo tão importante. A pessoa simplesmente esquece. Hoje em dia está vendo pessoas que estão lavando cabeça, né, com o seu pai de santo vivo. Né? Eu respeito todas as tradições, mas eu não conheço essa obrigação. Não é isso, Pai Celso? Então, eu sempre dou ênfase e aproveito os momentos de pico da nossa live para a gente passar essa mensagem. Eu, em nenhum momento, em mesa de jogo de búzio, quando eu vejo uma pessoa que tem uma casa de santo, olha, faça isso aqui, mas procure seu pai de santo. Isso é um conselho que eu estou lhe dando, né, para que as pessoas se mantenham, porque muita gente quer ser filho de casa grande. Todas as casas grandes foram pequenas um dia, e você pode ser um alicerce, ser sempre lembrado, importante no desenvolvimento da sua casa. Não é isso, meu pai? É verdade. E eu falo sempre isso, quem me procura, quem me conhece sabe, quem está assistindo aí, meus filhos e meus amigos sabem, eu sempre fui conciliador. Né? O pessoal fala que eu sou o Ogum mais oxalufã do mundo, porque eu sempre procuro conciliar. Eu gosto muito de família. E quando você se mantém na sua casa, você sabe onde é que é o canto, onde é que o chão sobe, onde é que o chão desce, porque você começou ali. Né? E quando muda de uma casa para outra, tem que avaliar. Será que o problema não está em mim? Será que o problema não está comigo? Eu vou levar esse problema para outro lugar. Porque não existem pessoas perfeitas. Você muda de lugar, mas não muda o problema. Todo mundo então não adianta você migrar de uma casa para outra sem auto se avaliar. Né? Às vezes o problema está dentro da pessoa e ela está buscando uma casa que seja tem um pomar. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários, gente. Olha, eu queria agradecer aqui, ó. A gente já estamos com 230 compartilhamentos, é isso mesmo? Caramba, a gente estava com 170, estamos com 230 compartilhamentos. Muito obrigado aí a todos vocês pelo carinho, ó. 233 compartilhamentos. Obrigado. A gente está nesse momento final, mas vocês ainda podem compartilhar. Ó, o interessante é o orixá seguir a matéria.
É complicado. O senhor é muito ético, Pai Celso. É isso, admirável no senhor. Sônia Moura, onde é a casa do Pai Celso? Por favor, vamos passar. A Janaína também sabe, parabéns pelas palavras. Guilherme Gomes, Orixá é o tom maior, com certeza. Juliana Maria, belo relato, parabéns. Obrigado. Cristina Maluquetes. Cata Cristininha. Babá, mandando aqui Ela é do parabéns. Sul, Curi Cristininha, de Logoedé. Tiago Grande Osório, amiga. mamãe Selma, Marcelo Fritz, seu amigo Tiago, um abraço na sua mãe, um abraço na mãe Selma e a toda a família do Centro Espírita Pai Oxalá, que está sempre ligado conosco. A Neide Castilho falou tudo, eu não me espelho, né? A gente acaba vendo depois, a gente não sabe muito bem qual é o momento, né? É verdade. Agora, Ricardo Luiz, e quando não há diálogo, o Babá se recusa a esclarecer o motivo pelo qual este líder se recusa a esclarecer. Claro, a gente falou aqui que existe casos e casos, né, Pai Celso? Sim, exato. Da questão do diálogo, porque a gente sabe que existem pessoas complicadas e existem casos, como eu disse, que, na minha opinião, são de fato irreversíveis, né? Mas eu estou dizendo daqueles fatos que são... a gente sabe que é uma bobagem, né? Como o Pai Celso falou, e que algumas pessoas não se dão conta disso. Então é importante a gente refletir. Pai Celso, o senhor gosta de calor ou de frio? Eu gosto do calor. Do calor? Eu gosto. O senhor morou fora da roça, agora está residindo na roça de vez? Agora eu fico direto aqui. A roça ou fora da roça? Pandemia, A roça ou fora da roça? eu gosto de ficar aqui. Eu trabalho fora daqui, mas eu moro aqui, né? Com a parte da assessoria. Humildade, Pai Celso. Qual a importância da humildade para nós? Eu acho que a humildade ela é a chave que abre qualquer porta. A humildade é uma chave que ela cabe em qualquer fechadura. Que você sabendo entrar, estar e sair, eu acho que é o grande segredo. Saber chegar, saber estar e saber sair é o grande segredo, né? Eu acho que a humildade ela faz parte. Eu acho que com licença, por favor e muito obrigado, são 3 palavras que abrem portas e mantêm essas portas abertas. O senhor é um homem muito elegante. O senhor é um homem muito elegante, educado, obrigado, né, e elegante. Eu queria que o senhor falasse, por que o senhor não acha elegante no candomblé? Olha, não só no candomblé, como na vida, né? O que eu não acho elegante é a pessoa querer dizer aquilo que ela pensa para quem não quer ouvir. Eu acho deselegante. Eu só posso dizer aquilo que eu penso se você me permitir falar, você me permitir querer ouvir. Né? Se eu tiver que falar alguma coisa além de crítica, eu vou ter que perguntar a você se você quer ouvir. O deselegante é a pessoa falar aquilo que ela quer sem saber se o outro quer ouvir. Eu acho que isso é muito deselegante. Na vida, e o que é elegante? E o que é elegante no candomblé? Elegante é chegar, né? E saber estar, respeitar o espaço que está. Né? Você chegar no lugar e se respeitar onde você está, seja um templo religioso, seja uma casa, seja o que for, você saber se comportar é muito elegante. Né? Eu acho que a educação em si, né, o comportamento, a postura, é extremamente elegante. E eu sempre falo, né? Elegância não tem nada a ver com estilo ou com moda. Elegância é uma questão de comportamento, né? Você está chique, é roupa bonita. Elegante é você estar bem apresentável e estar com uma energia para aquele momento, estar de acordo com aquele momento. O menos sempre é mais, né? Quanto mais simples, mais você se destaca. Modernidade. Olha, a modernidade eu acho interessante até no candomblé, mas a modernidade no que o mundo nos permite da parte externa, não da parte do segredo. O segredo, a tradição, os rituais litúrgicos, eles têm que se manter. Agora, a modernidade no que tange a parte externa, o vestuário, nós estamos aqui agora fazendo uma live, usando a tecnologia. Essa modernidade eu acho muito interessante. Né? A modernidade de hoje você poder no candomblé colocar uma comida diferente, caso você possa,
né? Colocar uma mesa bem posta, por que não? A modernidade no candomblé, ela tem que existir. A religião é sinônimo de evolução. A religião tem que evoluir com o mundo, sem se perder as tradições. Você vê o budismo, o judeu, eles evoluem com o mundo, mas eles não perdem a tradição do que é lá dentro, do que é o segredo deles. Porque toda religião tem o seu aô, né? O seu segredo. Então, eu acho que isso pode sim. E a modernidade, ela veio para ajudar, mas com limites. Tudo na vida tem que ter limite. O que não tem limite não serve. É como eu falo, a hierarquia, ela tem que existir. Porque onde não existe a hierarquia, a anarquia se instala e faz morada. Essa é uma das minhas frases. Meu pai, canta pra gente. Você quer que eu cante o quê? Tem tantos pedidos aqui, ó. Eu tô achando poucos, tem muitos pedidos aqui, né? Deixa eu ver aqui, vamos ver. Desculpa quem eu não vi lá em cima, ó. Estão pedindo aqui, Oxalá. Deixa eu ver. Mas Vamos quem? cantar para Oxalá. O que vocês querem ouvir, gente? Ó, Oxalá, tem um pedido aqui para cantar para Oxalá, para a gente encerrar nossa 1h40. As pessoas sabem que eu sou apaixonado por Oxalá, né? Ah, é? Eu tenho paixão por Oxalá, sim. Por isso que o senhor está de azul e branco hoje, foi uma homenagem ao Oxalá e a mim também, né? Fico feliz, lógico, né? Homenagem ao Xoguian, né? O Xoguian e o Oxalá tá ganhando. Ó, Oxalá tá ganhando. Então vamos cantar para Oxalá. Oxalá tá ganhando. Mais quem? Vamos dar um tempo. Eu só tô sem o Gan aqui, viu? O Gan ficou lá embaixo. Ó, Logunedé empatou com o Oxalá agora. Vai ter que ser a capela, porque o Gan tá lá embaixo. Logunedé e Oxalá. Logunedé e Oxalá, ó. Ossan. Mas quem, gente? Ossan é meu pai também. Ó, Logunedé passou à frente de Oxalá, ó. Santo menino que velho respeita. Logunedé de novo, ó. Isso. Aí, ó. Eu quero saber se é a mesma pessoa. Ó. Aí, tá vendo? Vamos cantar para Oxalá, que é o pai de todos, né? Ó, não, Logunedé tá aqui. Ogum também tá fora, mas Logunedé tá na frente de Oxalá. Então vamos cantar um pouquinho para cada um. Será que dá tempo? Hã? Será que dá tempo para cantar um pouquinho para cada um? Ó, então vamos. Ó, Logunedé primeiro. Logunedé é atrevido. Logunedé é atrevido. Então vamos cantar para Logum, né? E depois Oxalá. Certo. E vamos ver durante esse Elorum a cofa o e a cofa injoloco e a cofa lorum a cofareu a cofareu o e a cofa injoloco e a cofa logum edé e a cofa eu aro eu a cofa onibaim eu a cofa ae odeloco odelogum nibaim ae, odeloco, odelogum lapanã. Ae, odeloco, odelogum nibaim. Ae, odeloco, odelogum lapanã. Oruau. Lúcio, oruau. Então, nós agora vamos para Pai Primeiro Iaô que eu iniciei era de Logunedé. Meu primeiro barco. Mesmo, né? Logunedé e Obaloaê. Foi meu primeiro barco. Agora para Pai Oxalá, ó. Gilsonei tá nervoso aqui. Vou cantar uma cantiga de Oxalá que eu amo. Eu amo essa cantiga. Eu ajá, labaode, e abuqueque, eu ajá, oberinco, unco, que eu ajá, labaode. E abuqueque, eu ajá, labaode, oberinco, unco, ajaleque, eu ajá, labaode, e abuqueque, eu ajá, oberinco, unco, que eu ajá, labaode. E abuqueque, eu ajá, labaode. Oberinco, unco, e bababá. Eu a mim, que guegueu, orixaguian, lejabu. Lejabu ajagunã, olorum abebete ureu, olorum abebete ure, olorum
uré, o. Olorum abebe uré. E baba oluami, que gege o. Orixá guian, lejabu ajagunã. Olorum abebe uré, o. Olorum abebe uré. Olorum abebe uré, o. Olorum abebe uré. A benção, meu pai João. A benção, minha mãezita. A benção, minha mãe Carmen. A benção, Marcelo. Axé, meu pai abençoe a benção. Ó, o pessoal pediu muito, agora eu vou cantar para o senhor. Eu vou cantar uma cantiga que eu acho linda, né? Eu, quando tinha 19 anos, eu comecei a frequentar o curso de Pai Bambala. Eu queria aprender, aquele coisa de aprender. Morava em Copacabana, aos domingos, aquele sol quente, todo mundo falava, mas aonde esse branco sai lá de Copacabana para ir lá para o Xangri-Lá Rosa, né? Para começar a aprender cantiga. Bambala sempre foi um rei na minha vida, é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma amizade de praticamente 30 anos, né? E é uma pessoa que esteve do meu lado em momentos muito especiais, né? Com certeza foi uma herança também que meu pai de santo me deixou, né? De alegria, de felicidade. Eu tive a honra de tê-lo em todas as obrigações de axixê do meu pai de santo, né? Desde o sepultamento, que ele esteve ao lado de Pai Ninô, né? O Pai Ninô fez a direção, né? E ele também, junto com ele, coordenar a obrigação, e depois ele tomou a frente das obrigações após o sepultamento de Pai Ninô, né? A ida de Pai Ninô por E aí tem uma cantiga que eu gosto muito, de Ogum, né? Que eu vou cantar para o senhor. Mário, Ogum para Jique, Ogum Mário, Ogum para Jique, Acoro Mário, Ogum para Jique, Acoro Mário, para Jique, Ogum Acoro Jambara, e Mário, Ogum Acoro Jambara, e Mário, para Jique, Acoro Mário, para Jique, Ogum Acoro Jambara, e Mário, Ogum Acoro Jambara, e Mário, Ogum para Jique. Ogum é o orixá que toda terça-feira eu coloco feijão nos pés de Ogum aqui no Axé Ogbojú, com a maior honra, e tenha certeza que eu peço por todos. O senhor é uma dessas pessoas, né, que é um homem do Ogum, que é o meu babalorixá, né, que eu tenho a maior honra de ser soldado desse orixá. Eu peço que Ogum dê não só para o senhor, Pai Celso, né? Para todas as pessoas que estão nos assistindo agora, a força do ferro e a habilidade que o ferro tem, e a utilidade que o ferro tem em arar a terra, para que não nos falte tudo aquilo que é essencial na nossa vida. Nada que transborde, mas que a gente tenha e que não nos falte a saúde, a alegria, a felicidade, os bons e verdadeiros amigos, o nosso alimento de cada dia. E que Ogum, meu Pai, com todos os seus ferros e as suas ferramentas, lhe cubra o seu axé, lhe cubra o seu ará, o seu corpo, os seus filhos, que dê poder, dê força às suas palavras, para que todas as pessoas que o Senhor abençoar, tudo aquilo que o Senhor pedir, que Ogum possa estar presente nas suas palavras, abençoando e dando anos de vida e saúde. Axé. E desejo a você, agradeço muito pelo convite, e que cada grão desse feijão que você arreia nos pés de Babami Ogum, né, que é seu pai, é o santo, seu pai de santo, que cada grão de feijão que você arreie seja um momento de felicidade, momentos de êxito, momentos de saúde, momentos de vida para você. Que cada grão desse feijão que você arreia seja sempre momento de felicidade, êxito, conquista, toda a sua vida. Axé. Meu pai, últimas palavras do senhor, né? Obrigado pela sua participação, uma satisfação muito grande. Eu costumo dizer que as pessoas falam muito
que no candomblé falta união, que o candomblé falta isso. Eu vejo muitas pessoas criticar as outras nas redes sociais, que fulano tem que fazer isso, que Beltrano tem que fazer isso, que pai de santo tem que fazer isso, que pai de santo tem que fazer aquilo. E eu costumo dizer que eu sempre procuro dar as mãos às pessoas que dão as mãos a mim, né? E o senhor é uma pessoa que a gente se conhece há algum tempo, e esse pouco tempo que a gente se conhece, que já faz um bom tempo, a gente tem solidificado bastante a nossa amizade. Eu tenho o senhor como um presente, né? Como eu tenho muitas outras pessoas, e eu acho que a nossa amizade é uma prova de que o candomblé nos dá coisas boas. Basta, como o senhor disse no início da nossa entrevista, que a gente receba de braços abertos, né? E, claro, coloque cada um no seu devido lugar. Tenha certeza que o senhor tem uma suíte aqui no meu coração, né? E que eu vou guardar sempre com muito carinho. E que, dependente de qualquer coisa, de resultados que a gente obtenha aí nas nossas lutas, na nossa trajetória, eu ganho muitas coisas, e o senhor é uma desses presentes que os orixás me deram e que o candomblé me deu, né, como todas essas pessoas que dão essas palavras carinhosas. E claro que sempre Deus não agradou todo mundo, e que a gente sabe que às vezes tem pessoas que às vezes não são satisfeitas com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente realiza, mas o mais importante é que eu tenho um número grande de pessoas que estão ao meu lado, e que eu estarei, estou e sempre estive ao lado dessas pessoas, sempre que solicitado, e estarei sempre, porque a gente conseguiu agregar um grande número de pessoas que nos acompanha e nos segue. Então, obrigado pelo carinho, por esse tempo aí que o senhor está dispondo para mim e para todas as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado, eu que agradeço novamente pelo convite, fico muito honrado, fico muito lisonjeado, né? Além da nossa amizade também, a nossa parceria na vida, né? Não só na política, mas como nos caminhos da vida, nos caminhos que Babami Ogum, Babami Oxolufã, Babami Oxoguian nos proporcionar. E eu gostaria de agradecer a todos aí. Não consigo, de onde eu estou aqui, ler todas as mensagens, mas depois, com certeza, eu vou agradecer, vou mandar uma mensagem no Facebook agradecendo a todos. Muito obrigado pelo carinho, né, por ter estado conosco. E é isso aí. Nós temos que ter união, sim. O povo é unido, sim. Toda religião é boa, sim. As pessoas têm que se identificar, saber quem são, ter noção de espaço e saber que nós temos que ter uma bancada dentro da política. Ah, não gosto de política. Quem não gosta de política sofre com ela. Então, nós temos que procurar entender, nem que seja o básico, para não sofrer. Depois que colocar alguém lá dentro errado, ficar chorando, não adianta 4 anos. Tem que escolher quem vai entrar lá dentro. Então, nós temos aí com o Marcelo Fritz, ele não me pediu nada disso, eu estou falando porque eu quero, né? A live aqui ela é sobre religião, mas está aí um candidato que fala a nossa linguagem, que fala por nós. Quando eu estou sempre comentando no grupo que eu faço parte do apoio, também é isso. É com quem eu me identifico. Você tem que dar o seu voto com quem vai falar pela sua voz. Nós não temos como todo mundo, todos não vamos conseguir entrar dentro de um espaço político. Então, uma voz que fale por todos representa uma voz, representa 1.000, 2.000, 3.000 vozes. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Está na mão do povo. Isso aí, isso aí. Tá bom? Meu pai, obrigado pelo carinho, estamos juntos, estaremos juntos em muitas outras oportunidades. Obrigado pelo carinho, estamos juntos. Até a próxima oportunidade. Assim seja. Muito obrigado a você, obrigado a todos e uma excelente noite. Que o Xalufã mesmo nos cubra sempre com o divino sagrado Alá dele. Axé, axé. Axé. Bom, gente, é isso aí, né? Pai Celso é uma pessoa muito especial, fico feliz em trazer essa personalidade, esse babalorixá, essa pessoa carinhosa, que é tudo isso aí e muito mais que, enfim, a gente 1h50 de live aqui, e é claro que a gente continuou, e assim, essa audiência maravilhosa de vocês. Obrigado pelo carinho, até a nossa próxima oportunidade, se Deus quiser, o Lorum permitir. Obrigado a todo mundo que mandou seus alô e ficou junto conosco até agora. Um abraço e até a nossa próxima live, se Deus quiser, e o Lorum permitir, que Ogum, que Oxalá, que Obaloaê, pelo dia de hoje, nos abençoe, nos dê muitos anos de vida e nos livre dessa peste, dessa praga do coronavírus, que, se Deus quiser, daqui a pouco tudo volta ao normal. Um axé muito grande para todos. Obrigado.